Uma pergunta que eu tô curioso. Jorge, subiu aquele anúncio seu de Command Chat? Subi com aquele último post que eu fiz. E aí? Ele trouxe bastante seguidor, mas não trouxe, por exemplo, as mensagens, os comentários, né? Que deveria ter no post. Mas esses seguidores são realmente engajados? Não, Você acha que alguns a não. qualificação deles não. Tipo, trouxe psicóloga, coisa desse Trouxe tipo? duas ou três psicólogas, o resto do pessoal era meio esquisito, assim, mas continuou seguindo, não deixaram de seguir, não. Mas é psicólogas como seguidores lá. É, Entendi. E você chegou a chamar elas no direct, tentar trocar uma ideia? Ou. não porque é perfil privado. Putz, então nem é tão É, não, qualificado no sentido de. não tinha perfil Entendi, profissional, assim, é. entendi. E já tá engatilhado com alguns outros? Cara, vou produzir agora, quando acabar a aula aqui, já pra postar amanhã. Tá fechado. A gente vai fazer uns testes essa semana também com alguns posts assim. Agora à tarde a gente fez um estudo, tá bom o áudio? Tá certinho? A gente fez alguns estudos também agora à tarde de uns conteúdos e eu acho que vai ser interessante a Tentar gente ver. explorar outros nichos também, né? Como que você colocou no. Deixa eu ver uma coisa. Uma coisa que a gente faz que gera bastante é colocar na primeira linha a ativação do ManyChat. Você chegou a colocar? Se eu não me engano, sim. Primeira linha. A palavra-chave, né? Que é pra ser comentada. Aham. Você está colocando quanto por dia nesse post? São R$ 7, se eu não me engano. R$ 7. É. Entendi. Fechado. Bom, vamos seguir para a aula aqui. Pessoal, qual que é a ideia hoje, tá? Eu trouxe até o Luigi para a gente fazer um conteúdo voltado principalmente a processos. É um tema que eu quero desenvolver mais por alguns fatores que eu acredito que são. A gente fala bastante de prospecção, bastante de produção de conteúdo, e eu acho que especificamente a aula de processos que a gente fez na última, acho que não foi na semana passada, na outra, a gente acabou, na verdade, faz duas aulas que eu tentei falar sobre processos e a gente meio que acabou fugindo e indo para outros assuntos. Então, qual que é a ideia? A ideia é realmente até umas 8 da noite ali a gente fazer a aula. Trouxe o Luiz comigo que está à frente dessa gerência dos processos aqui então que acompanha o dia a dia de cada um da equipe e que consegue acompanhar mais de perto. A gente fez uma vez uma live falando de processos, que foi muito legal, faz, nossa, muito, muito tempo, deve fazer, foi só do ano passado, né, eu acho. Faz um tempo. Faz bastante tempo, e eu acho que é importante a gente falar dos processos aqui. Quem tiver dúvida, novamente, é só levantar a mão aí, e tiver alguma consideração específica sobre esse tema, pode levantar a mão e perguntar. Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado além disso. Essas próximas semanas nós vamos adicionar alguns novos conteúdos no Trello. Se você entrou nas últimas semanas e não tem acesso ao Trello, é só pedir no suporte que eu mando o link novamente. E eu Chico, confirma para mim depois se no grupo tá o link do Trello na descrição. Eu não lembro se tá certinho. A gente vai colocar o link do Trello para quem não pegou ainda o Trello que a gente tem da mentoria. Eu falei no final da última mentoria, se não me engano, ou da outra, 2 semanas atrás, para a gente colocar certinho os conteúdos por lá. Qual que é a ideia aqui, então? Umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu fiz esse mapa mental aqui, ó, que alguns de vocês podem ser que até já tenham esse mapa mental, que é focado em quais são os processos base que a gente faz hoje aqui na nossa agência e que a gente vem também pensando em fazer mudanças e anexando novos serviços também. Então, até de bastidores ali, ontem eu fiz uma live sobre construção do produto de consultoria, né? Falei ali mais geral, nós estamos fazendo a construção do nosso produto de consultoria mais bem estruturado, um de consultoria mais implementações, então consultoria, implementação de alguns criativos e coisas específicas que tem por objetivo ali trazer mais resultado. Então a gente vai ter uma aula mais aprofundada sobre criação de produto também, então sobre a criação do produto, do serviço da tua agência, de como compilar as coisas mais de forma mais estratégica, de como usar design, social media, coisas desse tipo de forma mais estratégica também, para não morrer na praia daquela questão de lotar
de conteúdo, de coisas do tipo, e não conseguir focar principalmente na entrega de resultado. Eu vou puxar esse tema aqui com o Luigi, principalmente. Então, para quem não sabe, o Luigi ele vai fazer agora 4 anos de Next, né? Em Em outubro. outubro, 4 anos. O Luigi foi meu primeiro colaborador. A gente conta a criação da Next no dia 1 de outubro de 2021, que foi o dia que ele começou a trabalhar comigo nessa empresa. Ele já trabalhava comigo antes em uma outra empresa que eu tinha, mas a gente oficializou a contratação dele como CLT, como todas as coisas do tipo, dia 1 de outubro, que foi o dia da abertura do CNPJ da Next também. Então, antes disso, eu era uma urgência, e naquele momento ali, eu me tornei uma agência. Você começou fazendo social media, né? Social media, sem saber fazer social media. Ele começou a fazer social media, eu me lembro. Eu me lembro, na verdade, que a contratação veio exatamente pela questão dos processos. Tipo assim, eu tinha uns processos para trabalhar, e algumas coisas, quando eu fiz a avaliação ali, como quando você é urgência, você pensa em criar processos, né? Principalmente quando você vê que você fica girando em círculo ali e não sabe quais tarefas são prioridade ou não. Então, principalmente quando você está trabalhando como urgência, existe aquela dificuldade de qual é a hora de eu prospectar mais clientes, quantos clientes eu realmente aguento atender sozinho, quantas entregas eu consigo fazer na semana, o que eu tenho que fazer na minha agenda, já que muitos de vocês saíram, por exemplo, às vezes da CLT, de cumprir um horário ali, de cumprir um horário das 8 às 18, por exemplo, e aí tá com o dia livre muitas vezes e poucos clientes, ganhando talvez a mesma coisa, mas com poucos clientes para atender, e meio sem saber o que fazer ali. E dentro dessa possibilidade, eu estava meio que acho que com uns 12, 15 contas de anúncio, né? Era alguma coisa assim. E aí eu precisava de ajuda em alguns processos. Então, por exemplo, eu perdia muito tempo respondendo o WhatsApp com os clientes, então gerando relacionamento com o cliente no dia a dia ali do WhatsApp. Depois também a parte de produção de conteúdo, o jeito que a gente conseguiu aumentar o nosso, o nosso valor ali, né? O nosso, como fazer, o investimento do cliente no nosso serviço foi anexando outros serviços. E aí, por consequência, a gente veio com o serviço de social media, e como eu não conseguia fazer aquilo sozinho, aí eu trouxe o Luigi, que era uma pessoa da minha confiança ali, e falei, cara, eu vou te ensinar a produzir conteúdo. Logo em seguida veio designer, mas o quê? Foi um designer no mesmo um mês depois, né? E Acho que acho um mês depois veio o design, depois e aí edição de depois vídeo. depois de uns 4 meses de edição de vídeo, e aí depois um copy, lembra? Aí teve um cara de copy, e depois a gente. Aí foi aquela fase que eu contei para vocês em umas reuniões passadas, que a gente tinha muita gente e poucos clientes. E aí a gente teve, tipo, meio que um colapso de quantidade de pessoas, e aí voltou a reaver todos os processos e, e refez tudo que a gente tinha que fazer. Dentro dos processos, então, que a gente fez aqui, processos de prospecção e fechamento foi o que eu abri aquela última vez. Quem não tem o mapa mental, depois eu vou enviar novamente. A gente falou da construção disso daqui. Nós vamos ter uma aula nos próximos dias só sobre isso daqui. Eu vou compilar tudo que eu tenho de processo comercial, script, tudo, para a gente falar em algumas próximas aulas. E aí é o que eu acredito aqui que são os processos mais importantes que a gente deve criar na nossa agência, mesmo a gente trabalhando sozinho, para conseguir organizar as coisas. Quando a gente faz o fechamento de um cliente, seja eu fechando, ou o Luigi, ou quem conheceu, por exemplo, a Érica do nosso comercial, seja quem for fechar o cliente, nós temos esse processo aqui, que é o processo de entrada de cliente. Quer contar um pouquinho como a gente faz, Lu? Boa. Bom, pessoal, basicamente, assim que o cliente efetivou ali o contrato dele, né, a gente conseguiu fazer a assinatura online, etc., a gente já reportou para o nosso financeiro a data de cobrança e tal, a gente vai para a parte da prática mesmo, né? Então, é o que a gente chama de boas-vindas e alinhamento de expectativas. Essas boas-vindas, a gente criou um manual do cliente, né, onde a gente, vê se você achei legal mostrar para eles. Esse manual do cliente, basicamente, a gente conta um pouquinho do nosso dia a dia, apresenta a equipe toda ali, então a gente marca um dia ideal para falar com esse cliente, o que fica melhor para ele, que ele consiga também apresentar o lado da equipe dele que vai participar do projeto, e a gente gosta de ir com o time cheio mesmo. Então, a gente compartilha a tela ali, né, basicamente, depois você compartilha, dá de presente para a rapaziada. Pra eles Eu acho que tirarem eles já dúvidas. têm. Chico, tá no nosso Trello, o manual do cliente? Não, né? Depois eu vou passar. Acho que a gente pode criar até um formato, Luquinhas, de deles manipularem o manual Editável, né? do cliente, fazer um editável. Mas
Pode falar. Bom, então, basicamente, a gente inicia aqui agradecendo a oportunidade, né? Pode descer um pouquinho. A gente agradece a oportunidade, pede para que eles contem conosco, fala que a gente está ali à disposição para atender eles a qualquer instante, etc. E enfatiza bastante a parte de que a gente está disponível para gerar os melhores resultados todos os dias, dar esse voto de confiança ali para eles. Descendo um pouquinho mais, a gente tem a parte de apresentação da metodologia em si. Então, a gente coloca quem faz parte da nossa equipe para eles poderem conhecer mais o rosto ali. Às vezes vai ter alguém que não vai estar presente e tal. Mas aqui, por exemplo, Nesse acima, serviço né? específico que está salvo era quem estava participando aqui. Exatamente. Então, acima tem eu e o Henrique, que está mais na frente da parte estratégica e performance, né? E abaixo a parte de criação, social media, edições e etc. Também Acho que uma coisa importante que a gente faz aqui é mostrar quem é a equipe, principalmente para centralizar a comunicação. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Por quê? A gente nota muito nos grupos das agências ou coisas do tipo, que fica muita conversa paralela e muita coisa meio que jogada ali, as demandas meio jogadas. Então a gente centraliza a reunião e o manual do cliente, ele serve principalmente para a gente conseguir fazer com que o cliente saiba primeiro com quem falar, para quem pedir as coisas, o que esperar de cada um que vai estar no grupo e para quem solicitar uma demanda especificamente. E principalmente, tá? Uma coisa que já acontecia muito com os nossos clientes, não sei se acontece com os clientes de vocês, principalmente para quem faz tráfego. Como o tráfego não tem algo literal ali, por exemplo. Às vezes você faz tráfego, mas não é você que faz o design, ou você precisa que o cliente te envie um criativo, que o cliente te envie alguma coisa. Esse manual do cliente e esse alinhamento inicial, ele serve principalmente para que você consiga alinhar as expectativas com o cliente, conseguir fazer com que, como eu posso dizer, você diga o que é demanda do cliente, o que é demanda sua, e o que você realmente vai fazer naquele projeto. Não sei se vocês já venderam algum projeto, às vezes, meio no susto ali, e aí o cliente, no dia a dia, não entendia muito bem o que você fazia. E aí acabava te pedindo coisas que não fazia sentido no contrato de vocês, ou coisas com quantidades a mais, e coisas que não estavam dentro do contrato e da proposta que você fez. A gente fez o manual do cliente exatamente para ser esse ponto de alinhamento para iniciar o trabalho. Então, para que o momento de abertura do cliente, é um momento de alinhamento de expectativa. Então, meio que, tipo assim, é um momento meio que de desconstruir, cara, o que você vendeu ali para ele. Então, tipo assim, você vendeu um conceito do que vai ser o social media, do que vai ser o design, do que vai ser a entrega de tráfego pago, mas por essência é dizer para ele como, aqui nesse alinhamento de expectativa, como isso vai acontecer e mais alguns detalhes aqui abaixo, principalmente como quanto tempo a gente demora para executar cada coisa, porque às vezes já aconteceu com a gente também, do cara fechar com a gente e esperar que no mesmo dia já ia subir campanha, já ia ter execução no mesmo dia que o contrato foi fechado. Ou às vezes quem é designer de não ter aquele alinhamento da entrega e parecer sempre que está atrasado ali nas entregas. Quem edita vídeo também sabe como é, quem faz entrega mais de parte de design ou criação sabe muito bem como é. Quer explicar um pouco isso aqui? Bom, pessoal, basicamente a gente criou um plano de ação, entendendo que nos primeiros anos a gente sofria muito com exatamente o que o Henrique falou, e clientes sempre muito imediatistas, né? Eles queriam bater o contrato e campanha no mesmo dia. Então, para isso a gente explica, antes mesmo de fechar, que existe um plano de ação que dura 7 dias úteis, a gente sempre se esforça para fazer Menos tempo. em menos tempo, para causar aquela primeira boa impressão. E basicamente a gente coloca aqui, né, o que a gente precisa deles e o que eles precisam da gente, né, no caso. Então a gente manda aquele formulário que provavelmente vocês já conheceram, pede para eles a identidade visual, foto do produto ou serviço que talvez ele já tenha, colhe ali todos os acessos em call mesmo, define a verba disponível para marketing, porque às vezes pode rolar alguma mudança, e o que a gente também faz nesse prazo, né? Então, a gente estuda o mercado e concorrentes, baseado naquelas respostas do formulário que ele deu, faz as configurações iniciais das redes, domínios, às vezes a bio está desconfigurada, às vezes tem que fazer a instalação de um pixel, configurações gerais ali, cria uma estratégia inicial, e a partir de toda essa
criação estratégica desse bastidor, a gente acaba gerando um outro documento, inclusive depois você pode mostrar, Rick, aquele daquele cliente ali, se você quiser. Basicamente tá no Canva. O planejamento estratégico em todas as frentes que a gente vai atuar para ele ali, baseado no que ele acabou contratando. Então, isso acaba sendo algo mais palpável para ele entender a essência do seu trabalho. E aí a gente faz algo totalmente dentro da identidade visual do cliente, alinhado com o que ele contratou, alinhado ali com os períodos, com tipos de criativos, enfim, coisas nesse estilo. O Henrique está puxando aqui um doc, vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Sabe se essa conta aqui? Tá no grupo, não? Eu acho que está no grupo deles. Então, acho que você vai achar. Ali. E aí é legal que a gente está indo na ordem do passo a passo do serviço. Chico, consegue mandar o link para mim desse documento? Do Encanto, apresentação de plano de ação. Bom, pessoal, então a gente faz essa apresentação. O Francisco está pegando o link para a gente ali para eu apresentar para vocês, só para vocês terem uma ideia. E aí tem mais alguns detalhes ali abaixo. Isso aqui é bem importante. A gente conta um pouquinho da rotina dele com a Next. Então, antes mesmo da gente já estar nessa call com ele apresentando isso, um grupo de WhatsApp foi criado, que é o que a gente chama de canal oficial, que é o que vai centralizar todas as informações. Então, a gente coloca toda a nossa equipe de criação, a equipe de performance, e eles colocam quem for fazer parte do projeto deles ali. Isso é ótimo porque ali eles conseguem dar um feedback, solicitar reuniões, tirar uma dúvida, se eles precisam de alguma demanda específica, eles já pedem por lá. E com isso, todo o time já está alinhado que está entrando demanda ali para estar todo mundo preparado para aquilo. Porém, para centralizar e acabar não passando nenhuma demanda, eu fico responsável por distribuir as demandas por aqui. Então, quando o cliente solicita algo, por mais que o Lucas, o Francisco já tenham visto aquela demanda, a gente pega, eu formalizo um documento a partir daquela solicitação, e aí, a partir disso, a equipe desenvolve, e quem faz a devolutiva daquela entrega sou eu mesmo. Então, é a partir de um processo de atendimento ali dele. Deixa eu mostrar para vocês. Aí, ó, dentro do que a gente fez aqui, ó, só para vocês entenderem. Então, deixa eu voltar. Dentro disso daqui, a gente entrega principalmente um plano de ação. Então, planejamento com prazo, estratégia e todo o estudo realizado. E aí sai um documento como este documento aqui, ó. Então, é um documento personalizado na identidade do cliente. Deixa eu mostrar para vocês. Então, dentro desse planejamento aqui, a gente tem um planejamento estratégico do cliente. Compensa mostrar inteiro? Você pode ir passando, acho que é legal, só para eles terem uma noção Tá, deixa eu só aumentar aqui. Mas aí é legal também para quem quer criar um planejamento estratégico, ver o que a gente coloca no nosso planejamento estratégico para ser criado. Então, sempre todas as nossas estratégias, quem assistiu o curso da Digitalize Academy vê, e não é mentira, a gente cria a partir de uma metodologia de avaliação do posicionamento, que eu chamo ali de mensagem clara, né? Então, a criação da mensagem realmente. Então, a gente começa aqui com esse posicionamento e direcionamento. Então, o objetivo é a essência da estratégia, aí a proposta central de valor da empresa. Além disso, quais são os territórios estratégicos da marca? Então, estratégicos da marca? Então, qual que é a tecnologia que ela emprega? Porque quais são os princípios realmente que essa marca especificamente, que a nossa cliente tem? Então, a tecnologia, memória e sentimento, encantamento visual, uma simplicidade sofisticada. Aí, em seguida, quais os arquétipos da marca? Então, como a marca se posiciona. A Marcele perguntou, na ordem cronológica, vocês apresentam isso, essa pergunta? Exatamente. Depois de 7 dias, exatamente. Exatamente. Nessa apresentação aqui, esses primeiros slides que o Henrique está passando, a gente só está revisitando a marca do cliente para deixar evidente com ele que estamos em sintonia. Então, tudo que ele reportou para nós sobre a marca dele, lógico que esse aqui é um projeto que ele tinha um branding já muito bem estruturado. Quando criaram a marca, era algo muito mais completo. Terão clientes que você não vai ter esse nível de informação e sofisticação. A gente extraiu isso do manual da marca deles, tá? Não é uma invenção que a gente fez. A gente só centraliza
principalmente porque a gente quer entender qual é a mensagem para os materiais que vão derivar após ali, eles estarem em sintonia com o que a marca propõe ali. Nem todos os clientes vão trazer isso, mas a partir de o que você gera no formulário de apresentação, o próprio ChatGPT nos ajuda a trazer isso, por exemplo. Então, se você mapear bem ali, criar uma conversa com o ChatGPT de um cliente específico, a gente consegue. A Marcele perguntou se a gente desenvolve o brand. Se o cliente pagar esse serviço aqui, sim. Agora, muitas vezes a gente pega a empresa já andando, né? Então a gente hoje não pega muitos projetos em fase inicial, a gente já pega projetos que vêm de outras agências, que vêm de um cliente que tem um marketing interno e às vezes quer terceirizar, algo do tipo. Então não necessariamente a gente pega o cliente do zero para criar essa identidade. Por exemplo, essa identidade visual aqui a gente não criou, ela já estava criada. Agora, o que é importante aqui é porque a gente sempre começa todas as estratégias entendendo qual é a mensagem que vai ser divulgada. Então, qual a mensagem que eu falo é tipo assim, o que a marca comunica? O que a empresa quer comunicar? Porque isso vai derivar os conteúdos, vai derivar a comunicação do tráfego pago e vai derivar o formato que a gente vai criar um funil de vendas para chegar no público-alvo. Esse cliente aqui é um cliente um pouquinho maior ali, vai numa escala de 3, ele está na metade ali dos nossos clientes, não é nem um cliente muito barato, nem um cliente muito caro ali. É um cliente que a gente faz prioritariamente tráfego E criação de conteúdo, né? E criação de conteúdo. E gerenciamento de influenciadores também. O Kennedy fez uma pergunta. Em questão de social media, vocês entregam mensal já pronto ou entregam cada arte com legenda? Eu vou mostrar também nossa apresentação de conteúdo aqui também. Mas só para mostrar para vocês aqui a apresentação, até para que vocês possam visualizar em um outro momento, possam, às vezes, copiar, mapear alguma coisa que faça sentido para vocês. Depois, o tom de voz e a linguagem da marca. Então, são coisas importantes aqui para fazer os conteúdos. Toda vez, tá, que você consegue mapear um chat GPT bom com isso, ele consegue trazer uma linguagem muito mais parecida com a marca e você é muito mais assertivo na aprovação dessa comunicação com o cliente. Depois, frases âncoras da marca. Especificamente, esse é um cliente de cartão presente, ele tem um cartão presente através do aplicativo para presentear as pessoas. Então, um pouco do tom de voz e o que eles falam nas comunicações deles. A visão estratégica do conteúdo, então qual é o objetivo principal da criação de conteúdo, qual é a missão da comunicação no Instagram, os pilares do conteúdo. Aí aqui já começa uma parte que tem mais uma mão nossa, né? Então, a gente fez uma análise total ali nos primeiros slides, entendendo totalmente a marca dele, qual que é o objetivo, como comunicar, por que comunicar. E aí aqui a gente já vem com os pilares de conteúdo, né? Então, nesse caso, esse cliente contratou a parte da gestão de conteúdo e essa apresentação, ela é feita a quatro mãos. Então, tem tanto opinião minha, que vou fazer a parte do tráfego, quanto do Henrique, que fez a estratégia, quanto do Francisco, que vai cuidar do conteúdo, quanto do Lucas, que vai fazer o design. Então, por exemplo, essa etapa aqui foi uma etapa que quem me trouxe foi o Francisco. Parece meio, tipo, trabalho de escola, né? Cada um vai trazendo a sua parte ali, a sua parte. mapeia, e aí a gente monta uma apresentação em conjunto para ficar algo bem bacana para o cliente entender. Né? Mas aí cada um traz um pouco da sua essência, o que dá muito mais valor para essa apresentação. Então, aqui, por exemplo, são os pilares de conteúdo. Pode ir avançando. Então, e aí os formatos que a gente vai criar, isso começa a ser rascunhado qual vai ser a linha editorial do cliente ali. Então, por exemplo, aqui especificamente o cliente que a gente tem o artifício de usar o GC, por exemplo, então conteúdos em vídeo criados pelo consumidor, bastidores, criativos, conteúdo educativo, storytelling mais emocional, que é uma empresa de presentes, aí formato, frequência e intencionalidade, então um pouquinho mais do que vai ser a linha editorial, isso dividido em 5 publicações entre feed reels. Conclusão, então o que é preciso para que isso na prática funcione, planejamento da grade com temas por semana, equilíbrio entre estética e profundidade da copy, reaproveitamento de conteúdos em diferentes formatos, uso constante de UGC como alavanca de autoridade, e aí aqui a ideia desse pilar de conteúdo é trazer cliques qualificados, conversões no app ou na loja, parcerias com lojistas e reconhecimento emocional com a marca. A estruturação das campanhas ali, então aquilo que vocês já conhecem ali de funil de vendas,
os tipos de criativo que a gente vai fazer nessa campanha aqui, alguns criativos e ângulos de criativo de comunicação sugerida, o uso de micro-influenciadores é uma parte muito importante dentro da criação dessa estratégia, como será implementado, então lembrando que a gente falou de como isso vai ser implementado e como vai ser feito, e a implementação, alguns custos, o tipo de campanha que a gente vai criar. Então, dentro dessa estratégia, quais são as campanhas que a gente vai criar inicialmente e começar a testar? São 4 campanhas diferentes ali, com objetivos diferentes para dentro dessa empresa. E aí, conclusão e direcionamento final. Certo? Alguém tem uma dúvida desse ponto? Alguém que faz algo diferente, quer contribuir? Se tiver alguém, é só levantar a mão por aí. Acho que tinha 2 dúvidas ali no chat. Tinha, deixa eu ver. E aquela da ferramenta ali. Que a gente falou Mastermind sobre a marca, exatamente. Qual ferramenta vocês preferem para ajudar os Next? Cloud ou ChatGPT? Eu acho que a gente usa o ChatGPT prioritariamente, né? A gente só usa o chat, mas o Francisco fez alguns testes no cloud e o que ele sentiu é que se você souber usar a ferramenta, as duas funcionam meio que de uma forma semelhante. Então, mas aqui o ChatGPT a gente acredita que ele centraliza coisas a mais do que o cloud. É muito bom para a criação de conteúdo, é inegável. Mas a gente consegue centralizar melhor o ChatGPT, alimentar mais ele de ideias. E fica bom porque aqui todo mundo usa o ChatGPT e aí ele fica com muita informação de diversos pontos diferentes, ponto de conteúdo, de estratégia de tráfego, questão mais empresarial, que é o que eu mais questiono lá no ChatGPT, então fica algo muito bom. Lucas, para design a gente usa alguma inteligência artificial específica? Não tem espaço, mais pra frente, muito. Não tem espaço. Para design o Lucas disse pra gente que usa muito do FreePic mesmo. Geração de imagens com ChatGPT também? Só, né? E as do Photoshop e do próprio Premiere, né? Que é aquelas que tem no próprio Premiere. Pode falar, Jorge. Então, no caso, vocês apresentam o manual do cliente quando ele entra, né? E depois desses 7 dias, vocês fazem essa apresentação da estratégia. O manual do cliente é como se fosse um onboarding e o manual do cliente é o onboarding. A gente chama de processo de entrada de cliente, né? O onboarding. E depois mostram a estratégia depois dos 7 dias, é isso? Exatamente. Se for na cronologia. Lu, você consegue mutar seu... Na ordem dos fatores, sim. Se a gente for fazer a cronologia, essa aula vai ser mais ou menos a cronologia que a gente atende um cliente aqui na Next. Sim. Então, o cara fecha, a gente faz esse onboarding, 7 dias depois a gente faz essas coisas aqui. Então, durante esse período, estudo do mercado, concorrente, configurações iniciais. Então, enquanto a apresentação está sendo criada, a gente está fazendo essas configurações, criação dessa estratégia para iniciar as campanhas, que é aquilo que vocês viram ali agora. Aí, depois de 7 dias, a apresentação desse estudo realizado. O que o cliente precisa nos entregar nesse período? Responder o formulário e passar a identidade visual, fotos e vídeos que ele já tiver do produto ou do serviço, acessos do Instagram, Facebook, Google e demais contas. E aqui a gente conversa já um pouco sobre a verba de marketing para investimento nas plataformas de anúncio. O Kennedy fez uma pergunta muito importante aqui. Vocês fazem isso para todos os clientes? A ideia é que sim, só que nem todos a gente faz aquele estudo de marca. Quando a gente fala do estudo de marca, geralmente é os clientes que a gente faz produção de conteúdo. Então, o cliente de tráfego somente, tráfego e criativo, é uma forma mais reduzida ali. Tira toda aquela parte de marca e coloca só a parte do funil de vendas e campanha. Mas todos passam pelo processo. Recebem o manual do cliente e depois de 7 dias todos eles veem o planejamento. Varia realmente do que eles contrataram, se vai ter a informação lá descrita ou não. Sim. Mas acho que uma coisa que eu vou mudar nisso, numa conversa que a gente teve hoje à tarde, é que a gente vai fazer algumas coisas específicas. Uma coisa que a gente tem anexado aqui, que é um problema que eu meio estou cansado de esbarrar, e que até a mentoria me trouxe essa lição, que é não começar o projeto sem sugerir a implementação de um CRM e uma auditoria comercial. Mais simples que seja, sabe? Porque não importa a estratégia que a gente cria, a gente sempre vai esbarrar nesse problema comercial. Então, eu tenho começado a colocar, realmente, hoje a gente estava
refazendo nossas propostas comerciais aqui, e colocando essa questão comercial como um pilar essencial a partir do nosso segundo plano de vendas ali. No primeiro plano é só uma auditoria mesmo, é só a visualização, uma pequena consultoria. No plano número 2 e o plano número 3, se a gente for fazer 3 planos ali, a gente já está discutindo isso daqui, reformulando, já vai ter mais uma assessoria comercial com mudança de script, com implementação de CRM, com algo comercial ali mais bem feito. Ó, os caras pediram uma outra, só você pode entregar. Automação de CRM. Boa. Marcele, você perguntou ali se a gente envia essa apresentação ou faz uma reunião. É muito importante mostrar numa reunião, porque essa apresentação, a gente deixa claro antes de iniciar ela, que não é algo escrito em pedra, porque muitas vezes a gente vai levar uma sugestão, só que quando a empresa ela é um pouco mais séria, maior, etc., às vezes ela já tem alguns princípios que a gente vai colocar na apresentação com um viés nosso e eles não vão curtir muito. Então, a gente apresenta essa ideia, né? Só que pode ser complementada / alterada por eles. Então, por isso é muito importante que isso seja feito em reunião, tanto o onboard quanto a apresentação de planejamento. E posterior a isso, a gente grava a reunião para ficar ali bem definido se alguém que não estava presente não pôde participar, etc. A gente envia a gravação juntamente com a apresentação. Então, é super importante apresentar isso numa call. E sobre aula de automação em CRM, é só o Henrique liberar que eu gravo. Depois a gente vai abrir, Luan, depois ali das 8, daqui uns 20 e poucos minutos, anota a tua dúvida aí, que a gente vai abrir sim para dúvidas de outros gêneros. Boa. Já vamos terminar isso aqui? Bora. Então a gente já falou um pouquinho sobre a rotina com a Next, né, que é centralizada ali no grupo, de boa. O nosso plano aqui, a gente acaba surpreendendo o cliente somente nesse momento, é mais uma surpresa, né? A ideia é gerar uma expectativa muito boa de primeiro contato, para fidelizar mesmo. Então a gente fala para ele que ele tem direito a demandas extras, o que a gente classifica como, por exemplo, um comunicado no WhatsApp, às vezes um stories, às vezes, enfim, uma vaga que ele vai subir, qualquer coisa que seja uma artezinha estática, ou às vezes um vídeo simples, a gente dá para ele sem custo algum. Então, 2 dias úteis, a gente só pede esse prazo, e aí ele vem com a demanda, a gente produz ali, isso já é muito legal, a gente faz isso bastante aqui. Pode descer? Acho que é isso. E aí mais uma coisa importante além disso. A gente surpreendeu os clientes, mas até demais em um período. E aí, na questão de ficar pegando demandas extras demais, eu meio que cortei um pouco ali e limitei para essas demandas extras mais simples. Por quê? Porque antes, cara, a gente fazia cada coisa que não tinha sentido algum. Tipo assim, vamos supor que aqui a gente tem a Next, a gente vai criar o projeto Digitalize ali. E o cliente fala assim pra gente, mas você não consegue só fazer um logo só daquele jeitinho ali, sabe? Você não consegue só subir e mudar o header da minha página de venda, sabe? Aí parecia sempre coisas pequenas para o cliente, que pra gente demandava muito tempo. Então eu anexei isso daqui. Como cliente Next, ele tem 20% de desconto em qualquer contratação realizada à parte. E aí aqui a gente apresenta todos os outros serviços disponíveis que ele pode ter, que muitas vezes ele não contratou. Então, se ele precisa de uma apresentação, um pacote de Reels, um folder, por exemplo, uma identidade visual, e-commerce, landing page, site institucional, pack de arte, pack de criativo, vídeo institucional, captação de vídeo, locação do nosso estúdio, foto de produto da equipe. Por exemplo, teve um cara que o ano passado, ele está com a gente, vai fazer um ano agora, já fez um ano, foi em maio. A gente fez de um cliente, eu lembro que a gente cobrou, tipo assim, só nesse projeto extra, foi coisa de acho que 8, 9 mil reais, eu não vou falar o nome, mas uns 8, 9 mil reais que a gente refez a identidade visual deles, a gente refez o site e foi até lá fazer a sessão de fotos de toda a equipe, porque era uma equipe comercial com acho que umas 17, 18 pessoas, e eles queriam ter fotos boas com um fundo atrás bem destacado com o logo da empresa deles. E aí isso é coisas que, tipo assim, se a gente cobrava um pouco mais para o cliente, a gente já se sentia meio que na obrigação de passar a tarde ajudando ele lá. E aí isso só tomava o nosso tempo. E aí alguém falou aqui exatamente isso. Se você vai ver a agenda depois, só tem demanda extra. E você está deixando de entregar o que realmente foi contratado. O Matheus falou, quando você vê sua agenda só tá de demandas adicionais grátis. Estivemos assim um dia.
Há muito tempo Há atrás. uns 2 anos, 1 ano e meio atrás, a gente era muito assim. A gente entregava mais demanda extra do que coisa a mais. Isso fez a cada de mais sofrer demais com isso nas agências de trabalho. Eles abriam as pernas todas as vezes. Exato. Porque rola um problema que eu tava falando ontem na live, que eu até tô com um dilema e a gente vai ter um momento pra gente conversar disso. Mas vocês percebem que muitas vezes o serviço da agência é mais ficar, tipo, amaciando o cliente lá e ficando fazendo over delivery para manter ele, ou quando a gente não está entregando resultado, ou quando o serviço fica mais monótono ali, sabe? Tipo, aquele cliente já está com você há um tempo e você tem que ficar gerando mais coisa para ele, gerando mais demanda, porque a tua demanda em si, na teoria, acabou ou ela está dando continuidade de outra forma. Porque a gente tem que entender que tem clientes que não querem crescer assim, né? Tipo assim, tem clientes que eu ouvi um negócio de um cara que o Luigi me mandou essa semana, que o cara fala assim que a agência tem um problema no modelo de negócio, que o cara vai estar sempre ou tentando procurar alguém que faz mais barato que você, ou questionando o seu trabalho, ou pensando em cancelar quando tiver um mês ruim. Então, tipo assim, esse é o único problema assim desse modelo de negócio, né? Essa questão da previsibilidade, ela traz alguns problemas do negócio da gente, primeiro, ficar pensando e com medo de perder o cliente, ao mesmo tempo que a gente tem que, às vezes, ficar fazendo mais coisas para gerar mais demandas, essa sensação de que o cliente está tendo uma baita experiência, por isso ele fica com a gente. O Matheus falou, e passar o dia ajudando de forma individual é praticamente... Nossa, o Luiz sofre com isso daqui, coitado. Tem uns clientes específicos que, meu Deus do céu, passar o dia ajudando de forma individual é praticamente uma mentoria de alto valor entregue gratuitamente. Isso daqui é a pior coisa. Problema em precificação de produto, que a gente ajuda às vezes, principalmente se é produto educacional, assim, mentoria ou consultoria ou curso online, principalmente quando a empresa está um pouco maior, que não é mais aquele negócio de só entregar login e senha, mas gera suporte, gera atendimento, coisa do tipo, e aí eles trabalham demais ali por um valor pequeno. Que mais que te gera muito tempo? Script de vendas, quando a gente não cobra, gera muito trabalho. É bastante. Que mais? Números, né, em geral. Números gera bastante trabalho. Mas é um trabalho que eu acho que vale a pena. Esse é um Não, então, mas ele fala muito a aqui, pena. tipo assim, mas quantas vezes você, por valores pequenos, não fica, Direto. tipo assim... Direto. Uma pergunta boa aqui, pode responder essa aqui, ó. Como o relacionamento de vocês com os clientes conversa todos os dias? Bom, vamos lá, Kennedy. Para você ter uma ideia, a gente nunca nem passou pela nossa cabeça, por mais que eu tenha outras responsabilidades maiores, terceirizar a parte do nosso relacionamento com o cliente. Então, ela sempre fica comigo. Eu tenho muito carinho nesse sentido e acho que vocês, como donos, também devem ter esse carinho, e o Henrique tem esse carinho, aparece nos grupos de uma forma certamente recorrente ali para saber se está tudo bem, etc. Como que funciona? Alguns clientes, eles têm necessidades diárias, então a gente conversa com eles todos os dias, e outros clientes menores, eles não têm uma necessidade diária. Então a gente faz uma ativação com eles ao menos 3 vezes na semana para garantir que eles se lembrem da gente, que a gente está ali, que a gente está trabalhando. A gente puxa um tema, a gente dá uma olhada na campanha, vê se tem coisa para melhorar, vai lá e sugestiona. Então a parte do relacionamento com o cliente é algo que a gente leva muito a sério aqui e é algo que eu considero um diferencial, porque clientes que a gente fechou, que vieram de outras agências, elogiam muito isso da gente. Poxa, vocês deixam tudo muito claro, vocês sempre estão falando com a gente, vocês não deixam ter dúvida. Então, esse é um ponto que, assim, eu acho que tem que ser levado ali na unha, porque é o que vai garantir que seu cliente esteja lá mês que vem, e o outro mês, é você se mostrar disposto, levar ideia, trazer números, então, acredito muito no suporte e no atendimento ali, como o Kennedy falou. Cara, poucas agências ganham nesse diferencial, eu acho. Eu vi hoje no LinkedIn uns caras comentando o negócio, eu não vou achar, mas que, tipo assim, uma empresa grande fechou com uma agência e todos os caras da agência entravam de câmera fechada na reunião. E aí tava mó bafafá dizendo que isso é uma coisa que acontece com mais constância do que parece. Que o pessoal não tá ligando mesmo para a experiência ou para a proximidade com o cliente. A equipe da agência entra com a câmera apagada, sempre se esquivando ali das coisas que são pedidas. E a gente já viu acontecer isso várias vezes. Teve um processo, vou falar, você vai lembrar, um processo de identidade visual bem caro que a gente comprou, que os caras tinham um atendimento bem ruim, lembra? Que era, tipo assim, um processo de identidade visual de 20 e tantos mil reais, que, tipo assim, o
uma das atendentes, que era a pessoa que fazia o atendimento do cliente com o microfone vazando áudio, nada com a metade da testa cortada assim para baixo, sabe? Era um negócio ridículo numa identidade visual de 20 e poucos mil reais que a gente participou junto com o projeto do cliente, que a gente entrou uma vez, isso faz uns 3 anos atrás, mas eu não consigo esquecer disso. Então, essas coisas de, tipo assim, minimamente se arrumar para entrar na reunião, minimamente ter criar um pequeno cenário ali bonito, ou usar mesmo que seja aquela tela mais embaçadinha ali, para não ficar mostrando as coisas, às vezes a desorganização atrás ali, faz bem para que você se porte bem ali na reunião. Cuidados, né? Cuidados que você tem que ter com a experiência do teu cliente ali nos mínimos detalhes mesmo. E principalmente com os materiais que você vai entregar também, fazer materiais bonitos. Acho que é uma coisa que tem que investir mesmo na criação dos materiais, deixar uma coisa esteticamente bonita, ter vários tipos de materiais, isso gera bastante experiência, porque quando a gente fala de um serviço de marketing, muitas vezes ele é intangível para o cliente ainda, né? Então ele não consegue visualizar aquilo somente com você falando. Então, se você tem material e coisa para mostrar, desde a proposta até a última coisa que a gente vai falar aqui de processo, eu acho que é bem importante você investir tempo e, se você não tem estrutura, dinheiro para fazer isso. Desde da tua identidade visual, que seja até as apresentações que isso vai necessitar nesse caminho. Certo? Então, isso daqui é bem, bem importante, tá? Cobre por serviços extras e tome muito, muito cuidado com a excesso de demanda extra sem realizar cobrança. E aí aqui é uma frase final que a gente coloca o horário de atendimento disponível ali, a gente encerra, e aí a partir desse momento que a gente encerra, a gente colhe os dados deles, né? Então a gente já havia comentado isso ali em cima, colhe os dados, pergunta se tem alguma dúvida, e deixa claro que a gente está trabalhando naquele planejamento que vocês viram lá daquele cliente, é aquilo que a gente está fazendo ali naqueles 7 dias, para eles não acharem que a gente está olhando para o teto, ou coisa nesse sentido, que a gente está fazendo algo realmente palpável, eles vão entender qual que é o traçado ali que a gente vai seguir. E se o cliente não fala, a gente manda áudio ali também a cada 48 horas no grupo do WhatsApp. É meio que um padrão ali, puxando algum assunto. A gente não deixa esses 7 dias meio que ao vento, assim, tipo, grupo vazio, sem informação. A gente tá sempre perguntando, sempre falando. Caraca, eu matei os 5 tópicos numa palavra. Sem saber, já. Sem saber os tópicos. Você acha que eu tô criando coisa mentirosa aqui, Julimina? O Deus falou, vocês acham que essa necessidade que muitos têm de ficar conversando com o cliente, se dá pelo cliente não enxergar valor em que está sendo feito? Cara, eu acho que não, mas eu acho que o cliente, ele não entende o que a gente está fazendo realmente. Porque se ele entendesse, são poucos que são clientes grandes que entendem o que a gente está fazendo na essência ali. Então, e eu gosto mais quando o cliente está acompanhando, porque a gente não tem. O que eu acho o maior problema, muitas vezes, das menores empresas que contratam a gente é o distanciamento e a falta de informação. Do cara achar que o nosso trabalho é o trabalho que vai resolver todas as coisas e que não simplesmente vai gerar uma demanda específica para ele. Então eu fico até desconfortável quando o cara não está falando com a gente, porque gera aquela situação de tipo assim, você parece que está fazendo coisas e não necessariamente essas coisas elas são correspondidas. Relacionamento é o que vai trazer a LTV, né? Acho que não só o relacionamento, mas relacionamento e resultado. Relacionamento você aguenta por um tempo, mas relacionamento e resultado eu acho que é uma coisa bem importante. A Bianca falou, achei top o material de vocês, irá ser compartilhado conosco. Você diz o material de apresentação da estratégia? Pode fazer de algum jeito, não? Pode fazer. É porque aquele ali, ele foi totalmente. Criado Todos pra os aquele planejamentos são criados do zero, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem uma ideia do que precisa ter lá dentro, né? Baseado no que foi fechado no contrato, falando um pouco do planejamento do cliente em si, mas é totalmente criado do zero. Então, a gente não tem um template salvo para aquilo. A gente realmente vai criando ali imagens. O de onboarding O o de board manual já do está cliente, disponível, se eu não me engano. tranquilo. Acho que o Francisco até colocou, Chico, no Trello? Ele vai colocar, mas isso daí tem na Digitalize Academy, inclusive Não lembro quem me perguntou hoje no grupo, mas eu até mandei um link de uma aula de processos, que é onde tem esse material. Então a gente até já tem esse disponível, mas aí fica duas dívidas que a gente tem com o pessoal nos próximos, vou falar essa próxima semana,
mas nos próximos 15 dias, que é fazer os 2 editáveis. Então, dívida que a gente tem com a Cliente, turma aqui, manual do planejamento cliente e planejamento estratégico. Fechado? Qual que é o próximo tópico? Próximo tópico. Eita, eu desliguei minha câmera aqui, que é isso? O próximo tópico é processo para executar os serviços. Então, é um pouco de como funciona o nosso dia a dia, quem faz o quê, cronogramas de entrega do serviço. Bom, pessoal, então aqui a gente já fez a etapa da entrada do cliente, agora a gente vai para a parte da execução, como é que funciona a estrutura da operação, o dia a dia, como é que a gente divide tarefas por aqui, comentei um pouquinho, né, mas na prática, basicamente, a gente passou para o cliente quem vai fazer o que ali, né, então as demandas, como eu comentei com vocês, elas são centralizadas naquele grupo, uma pessoa fica responsável por receber essa demanda, repassar aos outros, garantir que essa demanda vá até o final, faça a entrega do cliente, garantir que o cliente aprovou, se reprovou, corrigir e efetuar a entrega no finalmente ali. Acho que a parte da estruturação da operação é basicamente nesse formato. Algo que a gente gosta de deixar claro aqui na nossa operação é que ninguém invade o espaço de ninguém. Então, o copy é responsável pela copy, o gestor de tráfego é responsável pelo tráfego. O que acontece é a gente... Só eu que estou invadindo só o Henrique que cutuca que tudo. pulo todas as etapas. Mas faz parte, lógico, ele é o dono, vocês também têm que agir dessa forma. Só que, enfim, o que acontece às vezes é nas nossas reuniões internas, é a gente sentar e avaliar todos em conjunto, porque às vezes numa ótica de estar trabalhando ali todos os dias, você não tem uma visão que uma pessoa que está por fora ali, não está naquela área com você, vai ter e dar um insight positivo ali para o cliente. E eu acho que se você é uma agência full service, mesmo que uma urgência, ou seja, trabalha sozinho, fazendo vários tipos de serviço, eu acho muito importante você minimamente e mentalmente ali separar as funções para que, como eu disse inicialmente na reunião, você consiga depois crescer delegando, sabe? Tipo assim, você não ficar na dúvida de qual é a pessoa que você vai contratar quando você tiver dinheiro, caixa para isso. Por quê? Porque fica muito mais claro. Por exemplo, quando eu trabalhava sozinho, eu meio que fazia parte de estrategista digital, social media e gestão de tráfego, por exemplo. E aí ficou muito claro que o que eu menos queria fazer na época era a parte de social media, por isso eu trouxe o Luigi. Em seguida veio o designer e depois a gente foi trazendo as outras posições. Ficou muito claro por quê? Porque eu dominava muito mais tráfego pago, gastava muito menos energia, gerava mais resultado para os clientes fazendo tráfego pago do que fazendo social media. E aí eu escolhi uma dessas coisas, foquei mais, depois eu fiquei só na parte de estratégia para depois ficar mais na parte de gestão. Então, o mapeamento disso, eu acho que é uma coisa importante. Outra coisa que eu tinha colocado aqui é o formato que a gente organiza essas demandas. Quer comentar um pouco do Trello? Bom, pessoal, é como basicamente eu comentei com vocês. O grupo do WhatsApp, ele centraliza a geração da demanda feita pelo cliente. Então, a partir disso, eu pego essa demanda, gero um documento sobre ela, um docs mesmo. A gente aqui, tem gente que prefere ferramentas Microsoft, tem gente que prefere ferramentas Google, né? As nossas ferramentas são Google. Todas centralizadas no Google. A gente usa o Google Workspace. E a partir dela, a gente tem acesso ao Drive, etc. Quem trabalha com a Microsoft tem acesso ao... Como é que é o nome daquele outro? Eu esqueci, mas tudo bem. Cada um tem ali a sua vertente, a gente gera um docs, e a partir desse docs que é gerado sobre aquela demanda solicitada, eu organizo no Trello. Então, para quem não usa, o Docs é o Word, né? O Word, é como se fosse um Word. É como se fosse, não, é o Word, só que do Google. Então, a gente pega essa demanda, né, que foi gerada, e anexa no card do responsável por ela. Então, por exemplo, até mesmo se for, vamos supor, o cliente solicitou uma demanda, sei lá, um comunicado. Eu pego esse comunicado, ele precisa ser feito a copy, né? Então, eu coloco lá o que precisa ser feito, passo para o Francisco. Francisco recebe essa copy lá no Trello dele, ele já sabe que e eu coloco uma data, vamos supor, foi gerada hoje, dia 23. Eu vou pedir para o Francisco fazer até o dia 24, para ele passar para o Lucas fazer até o dia 25. No final do dia 25, eu tenho uma notificação de que eu preciso estar com essa demanda no radar para ir lá perguntar para o Lucas se aquela demanda vai sair naquele dia, se não vai sair, por que não vai sair, mas geralmente a gente está invertendo mais esse papel.
como a gente tem uma priorização aqui de demandas que às vezes são um pouco maiores, clientes que são maiores a gente tem que priorizar e etc., então a gente acaba fazendo uma ordem inversa, onde o Lucas traz para a gente, às vezes, quando acontece um problema de geração de demanda, que pô, tô com 3 demandas aqui, as 3 são para hoje, mas eu não vou conseguir entregar as 3. A gente vai lá e vê qual que é a ordem de priorização, porque assim, não dá para viver um sonho também e falar que tudo dá para cumprir prazos, né? Uma coisinha ou outra vai acabar atrasando. E quando a gente tem essa gestão de processos no Trello, a gente tem a liberdade de atrasar algum projeto que para o cliente não vai fazer diferença alguma, e para nós a gente vai priorizar um cliente que realmente faria uma baita diferença para ele. Então a gente sempre está alinhado com isso, e o prazo, por exemplo, de 2 dias de uma demanda ou coisa nesse sentido, a gente acaba cumprindo com folga na maioria das vezes. É vez ou outra realmente que rola um acúmulo de necessidades, edições de criativos, coisas nesse sentido, que aí a gente tem que se desdobrar para fazer acontecer. Mas acho que é isso, a parte da organização, de pegar uma O Kennedy fez uma demanda pergunta final. boa, se o cliente tem acesso ao Trello ou a gente deixa de forma interna. O Trello ele é totalmente de forma interna, tá? Então, os únicos que têm acesso são as pessoas do operacional do nosso time. Então, aquelas pessoas que estão ali pontuadas, é o estrategista, é o designer, é o social media, é o gestor de tráfego, é o editor de vídeo. Então, somente essas pessoas que têm acesso ao Trello. O material do nosso cliente, ele é apresentado em um cronograma de conteúdos que é feito num PowerPoint também do Google. Eu fiquei de né? mostrar isso, acho que o Kennedy perguntou sobre como que a gente fazia o cronograma de conteúdo. Apresenta aí. Nem todo mundo viu isso. Qual que você acha que vai Pode ser estar? o Tony Loco ali, pode ser o do Encanto também. Mas é que isso daqui tem construção, né? Eu acho que esse aí já tá finalizado. Quem está perguntando, Matheus, a linha editorial do cliente, é isso daqui que a gente faz, ó. Então, isso se tangibiliza nessa apresentação aqui, que é a apresentação de conteúdo que a gente faz para o cliente. Como é feita a organização? Cada cliente tem uma quantidade de conteúdos pré-estabelecidas. Todas essas informações ficam centralizadas num card final do nosso Trello, com o nome de cada cliente, e a gente já sabe, cada um já sabe aqui, e coloca dentro do seu Trello, quais são as quantidades de cada linha editorial. Então, o nosso designer já sabe quantos posts vai vir, o editor de vídeo também já sabe quantos reels vai vir, e o social media já sabe quantas demandas tem que criar ali mensalmente. A ideia e a prioridade sempre é criar com pelo menos 15 dias de antecedência. Então, ter pelo menos 15 posts aqui já feitos. Então, por exemplo, esse daqui é um cliente específico nosso aqui. Então, a gente já tem aqui o cronograma dele que foi feito nesse mês aqui. Então, a gente vai e aí, quando finalizado, a gente apresenta isso daqui para o cliente e a ideia é trabalhar ele sempre no início do mês. Então, a gente usa essa apresentação aqui. E aqui, uma vez eu expliquei isso para, não sei se é uma pessoa que está aqui, mas é mentorado, e a cronologia que isso acontece. Então, na execução do trabalho, todas as segundas-feiras a gente faz uma reunião. Nessa reunião, a gente valida quais cronogramas estão prontos e quais não estão prontos. E aí a gente cria uma lista de prioridades e o Luigi distribui essas tarefas com datas específicas. E aí a gente começa a trabalhar juntos, sempre, principalmente do social media e design, nesse material aqui. Então, o social media puxa todo o conteúdo de uma vez. Todo o conteúdo de uma vez fica com legenda e ele vai para uma... Aqui vai ser um Reels, mas ele vai para uma pasta do Drive aqui, por exemplo. E aí já vai estar o vídeo bruto aqui com tudo. Então, ele puxa um vídeo bruto aqui. E aí já vai estar com o link, com toda a copy que vai ter, por exemplo, no conteúdo em si e a legenda já pronta. O designer e o editor de vídeo faz todo esse cronograma aqui e devolve para o social media fazer a programação desse conteúdo. A gente faz o acompanhamento da execução dessas coisas toda segunda-feira. Uma parte legal também de acrescentar é que no início, alguns clientes, eles não vão estar familiarizados a ver isso, então a gente se importa muito em apresentar, e quando acaba passando ali 2 meses, 3 meses, eles acabam vendo por conta própria. Então a gente deixa o link com eles têm a liberdade de acessar lá e já fazer comentários nessas apresentações. Então a gente acaba trabalhando com diferentes tipos de clientes. Alguns preferem que a gente entre numa call, então aí o Francisco
pega todo esse material já editado, vai para a call, apresenta, mostra a legenda, e ali com o cliente já vai fazendo ponderações. E em outros casos, a gente deixa o link com o cliente, ele sabe que vai estar pronto na data X, e aí ele vai, faz os comentários e ele manda lá no grupo. Pessoal, fiz uns comentários na apresentação, e a partir disso a gente trabalha em possíveis alterações, tá? Então, eu sei que pode surgir a dúvida, né? Se a gente apresenta ou envia, mas cada cliente ele tem um formato que ele prefere receber isso. Matheus, fez uma pergunta muito importante, que é como que a gente faz uma linha editorial mensalmente ou fixa? Geralmente uma mensal, e aqui na nossa agência vai muito da autonomia do social media mesmo. A gente não fica muito preso em... A gente fica preso na estratégia, então a gente sempre tem as pautas que tem que ser faladas naquele mês, cliente que tem sazonalidade específica ou coisas específicas, mas a gente se prende mais à autonomia do social media mesmo e à aprovação do cliente. Mas sempre, obviamente, nessas conversas com o cliente, a gente colhe essas sazonalidades, as coisas, os materiais, os acontecimentos do mês, promoção, às vezes. O que está acontecendo bastante, a grande parte dos nossos clientes e dos nossos cronogramas de conteúdo, eles são muito reais. Então, se é um produto ou até mesmo um serviço, eles acabam mandando para a gente de uma forma, tipo, a cada 15 dias, a cada 20 dias, eles mandam uns materiais para a gente, e a gente pega esses materiais e divide nos cronogramas. Então, por exemplo, a gente atende um hotel. Aí, a cada 15 dias, tem uma pessoa lá que é responsável só por tirar foto e fazer take. A gente recebe esse material e cria o cronograma em cima do material recebido, justamente para ficar algo bem, bem recente. Nesses casos, o social media ele tem mais um trabalho de organizar esse material e postar depois que for editado. Mas ele não tem muito, tipo, a necessidade de criar algo. Várias linhas editoriais. Exato, ele acaba, tipo, só apesar pegando que é e organizando criado esse material, né? inconscientemente porque tem a sazonalidade, né? Sim. Então a gente trabalha com campanhas sazonais, mas aí quem gera isso é a gente como estrategista, né? É isso aí. E aí ele segue. Mas essas conversas acontecem muito na nossa reunião de segunda e no dia a dia, na troca de ideia no escritório mesmo. O Kennedy pergunta se a gente programa pelo MLabs ou pelo próprio Meta. Tudo pelo próprio Meta. Às vezes dá um problema ou outro, que é péssimo, mas com o o MLabs dava a gente mais deu mais problema, problema. A gente testou, era um custo a mais e o problema era igual. Tipo, o fator de você programar e às vezes não vai, dificuldade de lentidão da plataforma. A gente sentiu que o MLabs... É que a gente também trabalhou com o MLabs numa fase muito ruim da MLabs, né? Sim. Que faz muito tempo. Então, tipo assim, eu nem sei, mas isso é coisa de 1 ano e meio, 2, que a gente já faz tudo pelo Meta. Então, pelo Meta e pelas outras redes sociais, às vezes LinkedIn, o próprio YouTube mesmo. Então, eu não sei dizer muito disso. Vai lá nas dúvidas lá que tem mais... A questão de relatório. Tem. Não, ali, ó. Curadoria e relatório de influenciadores para cada cliente. Nós não fazemos. É, Influenciador a gente não... cliente ou outro, né? Mas a gente não faz, tipo, relatório do que não, aquilo não. gerou de resultado Não. pro cara. Porque a gente não trabalha com marketing de influência em si. O que a gente faz é mais gerar criativos para nossas campanhas, entende? Então a gente não vende esse pacote marketing de influência. O que a gente vende é, por exemplo, contratar alguns vídeos com o GC ou com influenciadora mais para ter materiais bons de criativos mesmo. Então a gente não chega a apresentar esses relatórios. Tem uma outra dúvida ali, depois tem o Vitor aí, que o Vitor a mão dele vai cansar, coitado. É a questão de relatórios. Kennedy, os relatórios, cara, a gente usa o DashGo, Que é da MLabs também. que é da MLabs. O DashGo, o custo dele é bem baixo e ele tá muito completo. Eu confesso que há uns 8 meses atrás, ele estava meio ruim, a gente estava até cogitando descartar, mas atualmente ele está muito, muito bom. Então, Tanto que a gente faz com os clientes maiores, a gente faz uma apresentação de relatório, apresentação mesmo, mas a gente coloca prints do DashGo para complementar o que a gente está fazendo ali, às vezes, de tirar informação do CRM que o DashGo não vai puxar, a gente complementa as de rede social, tudo ali pelo... Então, e aí um outro caso também, que vale a pena, cara. Tem alguns clientes que eles têm um processo comercial mais comprido, que não se limitam somente à geração do... Não digo de rede social, não digo de rede social, digo de geração de leads. Por exemplo, às vezes a gente faz uma captação de leads ali, e aí, a partir daquele momento, o lead ele evolui para um lead qualificado, para um fechamento, são evoluções do próprio CRM. E alguns clientes a gente acaba fechando com eles
a parte de custear, quanto que está custando, por exemplo, o CAC. Então, nesse ponto, a gente acaba montando uma projeção manual, né, uma apresentação manual de análise desses dados, baseados no que a gente tem dentro do gerenciador e do que a gente tem dentro do CRM dele. Então, em alguns estágios de cliente que são mais avançados e exigem mais atenção e são maiores, a gente acaba gastando mais energia para fazer relatórios manuais mesmo, que a gente não conseguiria fazer com nenhuma ferramenta. Mas que a gente pega, por exemplo, dados do Dashgo, dados de dentro dos gerenciadores, dados do CRM dele, une tudo num Excel e faz uma apresentação. Isso agrega muito valor, né? Você olha número a número ali, você consegue entender se tem algum déficit, então acho que é muito importante. Vitor, pode falar. Pode falar aí. Opa, tudo certo? Bem, Eu tô com uma dúvida assim, em relação. Se você tem até uma dica para me falar. Eu sou videomaker, só que eu já tenho a pessoa que edita, já tenho o gestor de tráfego, tenho pessoas que fazem a parte de design também, né? Uma agência realmente. Só que eu preciso agora contratar uma pessoa fixa. Eu queria saber, tipo, se você fosse voltar lá no passado, se você teria uma ordem correta, tipo, primeiro vou contratar o social media, depois vou contratar o designer. Qual que seria essa ordem que você faria aí? cara, eu teria que olhar um pouco mais profundamente quais os custos e quais as coisas que você faz internamente. Tem uma pessoa com a mesma dúvida. Nessa cronologia, eu. Será que travou? Não, a gente não. Não. Nessa cronologia, Vitor, me responde algumas perguntas só para eu entender mais. No teu dia a dia, primeiro, o que que você gasta mais energia? É, e quais as partes do que você faz no dia a dia que você acredita que, tipo assim, putz, não aguento mais fazer isso, ou isso é uma coisa que eu poderia delegar, que tá fazendo com que eu tenha menos resultado, na minha empresa? Tem uma ideia? Por exemplo, você é videomaker, edição de vídeo, por exemplo, gasta muita energia com isso? Sim, sim. No caso, eu já tenho dois editores já, eu já não faço mais essa parte. Mas que nem, por exemplo, o planejamento do conteúdo, agora que você me fez essa provocação, né, me perguntou o que que me incomoda mais, eu te falaria realmente essa parte do social media. Só que o que que eu enfrento, e eu ia até te perguntar isso futuramente, eu já tentei contratar a social media, só que eles me dão um post, tipo, por exemplo, 3 sintomas que você tem isso. Genérico, Três né? dúvidas ou três, um negócio assim muito genérico, sabe? E isso não dá resultado. Então, o que eu poderia fazer também para, às vezes, sanar isso, sabe? A parte de ir gravar o cliente cansa muito também, porque tem alguns que realmente é, pegam muito da nossa energia, só que para mim é muito bom por conta do networking, né? Eu tô em contato com eles ali direto, muitas das vezes não precisa nem fazer reunião, então acaba ajudando também, por mais que seja muito cansativo. Cara, então a gente já tem a resposta. No teu caso, foi o mesmo caso que aconteceu comigo. Então, eu fazia gestão de tráfego e comecei ali a terceirizar a parte de conteúdo. Foi a primeira coisa que eu terceirizei. Conteúdo e atendimento foram as primeiras coisas que eu terceirizei. Mas não pode ser uma coisa terceirizada só para tirar também uma tarefa que você tem, mas sim também ser uma coisa que te traga mais possibilidades. Então, basicamente, se você quer uma pessoa que te entregue coisas diferentes, você vai ter que pagar um pouco mais e ter uma pessoa que não seja tão iniciante, mas vai muito do tipo de. Eu acho que vai muito tanto do dia a dia que você tem de treinamento, avaliação do conteúdo e feedback que você traz para essa pessoa e direcionamento mesmo de como você quer o conteúdo. Então, eu acho que parte da etapa de você direcionar mais para evitar esses erros de, vamos fazer, esses conteúdos mais genéricos ali, sabe? A gente faz muito isso daqui com referência, a gente sempre parte das referências aqui, então a gente é muito bom de achar referências, de trazer coisas novas e buscar coisas diferentes para fazer para os clientes. Por isso que eu acho que a gente não cria coisas tão genéricas. E é o que o Matheus falou ali, quem é bom cobra mais, não adianta, salvo algumas exceções, mas é isso. Você quer algo menos genérico e mais diferente, você vai ter que procurar pessoas diferentes ali, ou treinar uma pessoa para que ela fique no teu estilo. Mas eu acho que como agência, a gente é meio que uma empresa, se torna uma empresa mais educacional também no dia a dia. Eu acho que, na verdade, toda empresa de serviço
se torna algo mais educacional. Porque vamos tirar, por exemplo, do contexto de agência e vamos colocar, por exemplo, uma empresa que entrega consultoria comercial, por exemplo. Se você não tem um cara ali que é bom em vendas realmente, que o cara que seja bom, você precisa treinar ele para que você não fique 100% dependente de todas as consultorias, por exemplo, ser você que consegue fazer isso. Ou seja, você vai ter que treinar a pessoa, criar os modelos corretos, criar os processos corretos também de avaliação desse trabalho, para aí sim conseguir validar. Mas eu começaria com a contratação do social media, mas é tudo isso, toda contratação precisa ser algo não só para, tipo assim, o que você deixa de fazer ali tem que ser empregado a outra coisa que gere mais resultado. O Kennedy tinha O levantado a Kennedy mão tinha também. uma dúvida, acho que você travou e voltou, Kennedy. Na verdade, é por conta do. Primeiramente, boa noite, né? Mas é por conta do DashGo que o Luigi tinha comentado. E agora é o MLabs Analytics, certo, Luigi? Isso, ele mesmo. Eu não sabia que tinha essa separação de valores, porque assim, eu pago uma bala no MLabs, né? E eu não sabia que tinha essa separação de, tipo, você pagar mais em conta no Analytics, no caso. A gente só paga ele, inclusive. A gente só paga ele. O que acontece é que antes o DashGo, eu acho que ele foi. Teve alguma atualização recente. Isso não faz muito tempo, não, viu, Kennedy? Até por isso que agora ele ficou melhor, acredito eu. Os dados são mais precisos, o Teve tipo um carregamento é melhor. reposicionamento de marca e virou uma marca MLab Exato. 100%. Tipo assim, e a gente não paga caro, se eu não me engano, a gente É isso que eu ia paga. perguntar. Quanto que vocês A gente- pagam? Desculpa a pergunta. Eu acho que é porque não são todos os clientes que a gente gera relatório pelo DashGo. São só, tipo, acho que Não sei exatamente, mas é menos que R$ 100, né? acho que é R$ 84 que a gente paga, porque são 12 clientes só que a gente faz o DashGo. O restante a gente apresenta relatórios Manual. manuais, ou até mesmo extrai dados do próprio gerenciador, entendeu? E esse, no E- caso, seria mensal, esses R$ 80? Não. Isso, Ele exatamente. serve para vários clientes? Não. Ele dá direito a 12 clientes. 12, porra, perfeito. Era isso que eu precisava. Então, você consegue com. Porque aqui a gente, conforme surge necessidade, a gente faz o upgrade do plano. Mas os clientes que precisam e que têm maturidade de entender o DashGo são só 12 mesmo. Então, o restante a gente acaba fazendo manual, de outras formas. E tem uns requisitos para No usar show. mais, né? Uma conta, bota outra, não tem- pode ficar ensinando essas coisas, Tem, mas dá para fazer. tem uns macetinhos, né? Você consegue tirar uma, colocar outra e tal. Boa, Henrique, é isso aí, cara. Que nem eu fiz lá no LinkedIn, colocando vaga. Hã? Que nem eu fiz no LinkedIn lá pra gerar mais engajamento, colocando vaga que não existe. É isso aí, Nossa, cara. conta isso. Como que você faz para conseguir cliente, Kennedy? Cara, você coloca lá no LinkedIn, vaga de design, vaga de social media, qualquer coisa lá vai explodir de engajamento. Esquece. Zoeira. Certo. Não façam isso. Esquece, viu? Vai, bora. Bora. Ah, o Luan. Lua tá com a mão levantada. Com o Pedro, agora eu sei porque nunca responderam minhas candidatas. Pode falar, Luan. Abri a agência por causa disso. É o Pedro que vai falar agora ou Não, pode falar, pode falar. vou falar se Pode ligar, falar, Pedro, pode falar. ligar a câmera aqui? Pode falar então, Pedro. Não, eu tava só complementando que eu abri minha agência por causa disso. Eu mandava um monte de currículo e ninguém respondia. Falei, cara, melhor culpa do abrir a minha Kennedy. mesmo. É culpa Valeu, do Kennedy. Kennedy. Foi mal, Pedro. Sozinho não também. Culpa aí, Luan. Não, fique em paz, pô. Não sei se é o assunto nada a ver, eu vou falar da minha dúvida ali, na verdade, uma dor que eu tô tendo aqui. O que tá acontecendo? Eu preciso montar um script de vendas para aquele cliente lá, o Henrique, que a gente tinha conversado. Acho que até a minha que me ajudou, tá aqui, a Bianca. Ela me ajudou que eu montei uma campanha de remarketing para aquele cliente, com o público que engajou na página, que curtiu, que visitou. Eu criei 3 públicos, né, 90, 60, 30 dias e 15, 10 e 5. Eu criei esse público de remarketing, mano, por incrível que pareça, chegou em uma campanha o lead mais barato, mano. Chegou, acho que de 18 leads a um custo de R$1,80 de um produto, o público de remarketing. E aí, o que eu preciso fazer agora? Provavelmente a qualidade desse lead deve estar a mesma do que deve estar chegando, né? Eu queria que estivesse chegando um pouquinho mais quente, como é público de remarketing,
Mas aí eu tô esperando passar pelo menos 3 dias para mim entrar em contato com eles, para saber como estão esses leads. Por quê? Porque eu preciso criar esse script de vendas, entendeu? Principalmente na unidade que recebeu 300 leads e não converteu nada, um script de como eu vou fazer eles reativarem esses leads, entendeu? Nessa reta final. De Ó, follow-up, script de follow-up, principalmente. eu acho que a gente tem aqui, ó, deixa eu achar onde a gente tem. Uhum. Não sei se você já chegou a ver esse material aqui, ó, de WhatsApp aqui. Ele tem um script aqui, ó. Eu cheguei a dar uma olhada nele, assim, mas eu até tentei Cara, aplicar em um cliente, mas é que assim, eu não sei, na realidade, se script de vendas dá certo, porque eu tenho em mim que, tipo, imagina, eu vou entregar vários scripts e aí eles vão falar, Luan, não deu resultado. Aí quebra minhas pernas, entendeu? Não sei como que é o percentual tipo, se realmente quebra uma dor ali. Cara, é que script é uma coisa, principalmente, que você não faz só uma vez. Script é ajuste constante. Por quê? Porque você testa a primeira mensagem, testa a segunda, vê qual que é o estilo de resposta do cliente. Então, você fica muito no dia a dia desse script para fazer ele funcionar e demora algum tempo para você chegar num script ideal. Pelo menos é assim que a gente trata aqui, tanto que é uma conversa constante que a gente tem de script de vendas, follow-ups e jeitos que a gente faz aqui dentro dos 2 produtos ali que a gente tem, Digitalize e Next também. O script tem até essa explicação ali no negócio que as boas práticas de uso desse script, principalmente, ele não deve servir de forma engessada. Então, tipo assim, não quer dizer que você não possa personalizar ou seguir com o seu atendimento, porque se fosse também para seguir 100% daquilo, a gente contratava um chatbot, não uma vendedora, né? Então, tipo assim, é uma coisa que tem que trazer materiais para ajudar ela a ter mais argumentos com o cliente e criar um padrãozinho de atendimento da empresa ali. Os follow-ups, eu acho que é uma coisa que só o ato de fazer o follow-up já vai mudar um pouco a situação nessa empresa específica e na maioria das empresas que não tem o ato de fazer follow-up. Eles só esperam demandas ativas e clientes prontos para comprar. Então, só de você fazer uma régua ali, geralmente a gente faz aqui de 5 a 7 follow-ups em média, sugestões de follow-ups ali. Cara, aí eu acho que como você tem muito explícito os produtos, coisas desse tipo, o ChatGPT pode te auxiliar muito. Esse material que eu tenho ali também pode auxiliar bastante, mas lembrando, você tem que fazer com que elas se lembrem que, primeiro, é entender quais são os pontos de dificuldades delas, se é na abertura do cliente. Porque, primeiro, a gente parte aqui da necessidade, geralmente, de fazer um script de vendas, é identificar onde o cliente está se perdendo. Se é na mensagem inicial, se é na parte de follow-up, ou se é no desenvolvimento da apresentação do produto, ou coisas desse tipo. Então, você identificar qual que é o passo a passo. O que eu identifiquei, né, no último mês, que eu achei estranho. Não sei se eu vou falar aqui um pouco, até peço perdão se eu falar muito, vocês podem me cortar, tá? O que eu identifiquei, que eu fui lá pessoalmente, como a gente não tem um CRM, como falei para você, a gente não tem, e a cliente falou que tá em busca, mas não, querendo ou não é uma das prioridades, né? E eu fui lá pessoalmente, comecei a rodar as mensagens, a principal dor é assim, o lead chega, eu vou dar exemplo, da borracha líquida, tinta para impermeabilização de laje, telhado. Olá, tudo bem? Quero comprar a borracha líquida, ou quero adquirir, eu tenho interesse. Aí ela vai, olá, tudo bem? Vi que você tem interesse na nossa borracha líquida. Qual seria o local de aplicação? E aí o cliente não responde, e aí morre ali as mensagens. Então, Entendeu? a parte de follow-up, Então, assim, principalmente. aí qual que seria? Remandar para isso, porque minha ideia é mandar para a maior parte de leads que elas puderem no dia. Entendeu? Então, criar script de assim, tudo bem, ver uma mensagem, consegue mandar foto do local de aplicação, mandar valor já do produto para aqueles clientes que só quer saber. Muitas vezes isso vai ajudar, ô Lua, porque acontece muito, principalmente aqui na Digitalize, que a gente tem um volume maior de leads. Que é a gente fazer uma pergunta muito complexa, às vezes, e a pessoa, às vezes, está na rua, às vezes está fazendo outra coisa, e não acaba esquecendo de responder. Então, só o ato de fazer o segundo, terceiro follow-up já ajuda a
reativar mais mensagens ali. Isso. Até elas mandarem áudio de uma unidade, o áudio é complicado, entendeu? Até de mandarem áudio. Igual eu respondi muitas pessoas no Instagram e eu fiz follow-up em muitas pessoas. Então, eu consigo pegar o WhatsApp das pessoas do Instagram e mandar para elas no atendimento. Então, a dificuldade é maior e eu consigo fazer isso, porque eu mando áudio, eu falo o nome do cliente, eu mando uma mensagem personalizada, entendeu? Lua, Então, qual que é o tempo médio de resposta delas assim que a pessoa entra em contato? cara, eu não tenho CRM, mas eu creio que é cerca de 10 minutos, algo assim, né? Tá. É, porque nessa parte a gente mapeou aqui, tanto da Digitalize quanto dos outros clientes que a gente atende, quando morre no primeiro contato, geralmente é taxa de demora mesmo. Então, tenta dar uma olhada depois em umas conversas e ver se você acha esse problema comum, porque se for isso, é um ponto meio que crucial, assim, sabe? Outro ponto que vale a pena, a gente, a gente atende até hoje alguns clientes menores que também não têm uma condição de ter um CRM. Então, o que eu desenvolvi foi um Excel CRM. Então, tipo assim, a gente criou ali meio que uma etapa de preenchimento manual, e aí você teria que direcionar essas atendentes a fazer esse preenchimento. E aí, por exemplo, caiu o lead X, ela vai lá, coloca o nome do lead, coloca o número de telefone dele, e aí eu coloquei umas etapas assim que você vai meio que evoluindo. Se aquele lead precisa passar por um follow-up, etc. E aí você consegue ter um controle e elas também, entendeu? Porque se você limitar ali os contatos, deixar somente no WhatsApp e elas vão dando follow-up à moda que elas quiserem, digamos assim, é um risco, entendeu? Então, tipo assim, até para ter registro, às vezes o WhatsApp é banido, você perde todos os contatos ali, enfim. Então, vale a pena. Posso até pedir para o Henrique depois compartilhar com vocês esse Excel para Se quiser poder. compartilhar. Você quer pegar aí, Henrique, só para mostrar para eles como é que funciona? É um Sheets. É um Sheets aí, deixa eu ver. E aí acho que pode ajudar o Luan. É essa aí mesmo. Mas aqui? É. Tipo assim, basicamente uma unidade é problema no comercial, entendeu? Não, e uma precisa melhorar também alguns quesitos. Só que assim, a demanda, igual eu falei, tá num custo bom, o criativo é excelente, a cópia é boa e o público ele é bom de remarketing, né? Pessoas que já conhecem pelo menos a marca, né? Ou tiveram um contato. Então, assim, eu tô estranhando, o produto é validado, digamos assim, mas tô com essas dores, igual vocês falou, né? Eu tenho um relacionamento bom com o cliente, só que não tá tendo resultado. Não é tanto por minha culpa, né? Porque esse material eu vou gerar de forma gratuita, né? Para não, em aspas, não perder o cliente, mostrar algo a mais, mas não seria a minha função, né? De treinamento comercial. Até porque é algo muito mais complexo, né? A gente manda para complementar, entendo que tem cases que às vezes você precisa ir além para fidelizar o Sim. cliente. Enfim, essa é uma planilhazinha legal. Depois o Henrique compartilha com vocês um padrão, mas aí só para vocês entenderem, tipo ali tem a numerologia do lead que ele considera, né? Então isso aqui é referente somente a esse mês, é uma operação bem menor. E aí ele complementa ali o nome do lead, qual que é o nome da empresa, o número de telefone, o e-mail, qual que é o serviço que ele está procurando, e ali, numa etapa de funil, se ele está no follow-up, se o atendimento foi finalizado, se ele fechou, e etc. Então, ele também consegue colocar algumas observações e Mas é difícil também conduzir o cliente a isso, né? Porque lá na correria dia a dia, ele, como é loja física, né? Ele lá mudar, é difícil, né? Mas você recebe, você me falou aquela vez, recebe 10, 15 litros por dia. Eu não sei se é tão difícil. Isso, mas na parte do follow-up, como que ele vai saber de tal lead eu fiz follow-up no dia, né? Precisa do CRM. Nesse nível é só o CRM Entendeu? mesmo. Tipo, ele, As etiquetas também dá para fazer. né? Tipo assim, eu consigo, ó, lead, primeiro contato, ou tem interesse, algo assim, entendeu? E aí no final do mês, ó, esses tantos leads, vocês vão chamar, né? Tentar fidelizar eles, que todos eles entrarem em contato. E o que acontece é isso, né? Tipo assim, é um produto que é bom, igual eu tô testando no Google também, tava com muita dificuldade no Google. Eu não sei se tá aqui o rapaz, mas tive que até pagar alguém, né, para entrar em call comigo, para me ajudar a subir as campanhas. Eu comprei o curso do Adriano Giannini, acho que vocês conhecem.
Sim. Aí, para mim entender um pouco mais, me capacitar, aí eu subi as campanhas, mano. Subi campanha, o título tá bom, as copies estão boas, só que eu não sei como funciona muito bem o Google, o lead, não sei se o lead faz, mas eu gerei uma tag de conversão do clique do botão do produto, né? Fiz a campanha diretamente para a página do produto, mas no primeiro dia gerou um clique, né? Na conversão. E uma unidade gerou 2 cliques, tipo, 2 leads que chegaram ali. E eu não sei se tipo, já gastou 50 reais, né? 30 reais cada lead. Eu não sei se o Google, a partir do dia, a inteligência dele vai otimizando, que a conta tá crua também. O anúncio tá bom, mas a conta tá crua, né? Não sei se ele vai otimizando, o próprio Google vai fazendo ter mais conversão, que eu coloquei para maximizar conversões, né, no clique, e diminuindo o custo, né? E depois eu vou analisando, né? Como que tá se o lead tá quente, se não respondeu, né? Se não respondeu, por que não respondeu. Porque na tese é para chegar mais quente, né? O lead do Google. Mas ainda esbarra no processo comercial lá, vai esbarrar no mesmo jeito. Se não tiver o caminho porque o caminho do teu lead não é um e-commerce, ele não compra direto, então ele de todo jeito ele vai cair no processo comercial, né? E aí esbarra na mesma coisa. Mas eu partiria disso, mapeia e faz esse script completo, mas incentiva nas partes que você vê o cliente com déficit ali, principalmente follow-up, coisas desse tipo. Eu acho bem importante você salientar para ele que essas etapas precisam ser feitas. Isso já vai reviver muitos leads novos ali, né? Uhum. Já vai trazer muito mais gente. Tipo, conteúdo que postar, né? No Instagram, mandar o link pro lead, né? Tipo, no dia a dia, ir alimentando eles, né? Trabalhar, alimentar ele, Talvez, assim, ficar talvez ele mesmo. compra um produto, mas às vezes a pessoa alimentando os leads podem ser que ele tenha interesse, né, em outros produtos, acabe comprando. Sim. Mas acho que é isso. É que assim, na minha mente eu tenho assim, só para finalizar. Eu posso fazer follow-up, posso fazer estratégia de marketing, relatório eu também tenho dificuldade em gerar, vou ser bem sério, eu tenho dificuldade de gerar, tipo, social media, eu sei que tem um engajamento bom, conteúdos legais, mas eu tenho uma dificuldade de pegar esses dados e trazer meu cliente. Relatório do Facebook mês passado eu criei né, a campanha, o custo por clique, dei uma ideia ali de o que a gente poderia melhorar e mandei para o cliente, né, mas a ponta final é o faturamento, entendeu? Não Dá tem uma olhada nesse depois, exatamente, você não vai fugir disso. assim, não tem eu falar, eu fiz tal trabalho, chegou tantos leads, a gente fez follow-up, mas na ponta final o faturamento tá, em aspas, baixo, né? Então. Sim. Boa. Eu acho que o Matheus perguntou ali, né? Se tiver dúvida do Matheus ali em cima. Quanto é mais ou menos um contrato de uma empresa que não tem como pagar CRM? É contrato de tráfego normal, R$ 1.500 a R$ 2.000. É que tem empresa, Matheus, que às vezes não enxerga isso como uma prioridade. Por mais que a gente mostre para ele que é necessário, ele não entende que isso é uma prioridade e acaba ficando meio que de lado, assim, né? Na lista de contas a pagar dele, que vão ser muitas, né? Ele vai ter aluguel, colaborador, etc. Contratar uma ferramenta de CRM não está na lista de prioridade deles, né? Então, é complicado. E totalmente complementando isso que você falou, sim, ainda mais em uma era que a gente está vivendo que tem muito WhatsApp sendo banido, né? A gente tem um cliente que ele recebe um fluxo de 40 leads por dia em cada WhatsApp, ele tem 2. Um dos WhatsApp deles foi banido, mas ele tinha um CRM guardando todas as informações. Então ele ficou resguardado, comprou outro número e fez as ativações. Então super de boa. Mas é um baita. O nosso vira e mexe também é banido. A gente então, toma banimento pelo menos de 20 em 20 dias, a gente toma um banimento normal por conta de um fluxo de mensagens, mas enfim, com certeza é ouro mesmo. Essa minha cliente falou que a Como tá fora da realidade dela, e eu falei para ela ir vendo outras, mais ou menos, mais barato, né? A Tintim, pelo menos para mim ter um equilíbrio, porque até pelas etiquetas do WhatsApp que eu tentei fazer, não sei se deu muito certo, entendeu? Mas, então, Luan, a gente sofreu com isso com alguns clientes, e aí a solução realmente foi implementar o Excel e falar que era extremamente necessário ela se organizar para fazer Mas isso. Lu, a gente volta naquele ponto de que se o cliente não entender que isso é realmente importante para ele, não tem o que faça, sabe? Tipo assim, cara, igual hoje, assim, eu subi campanhas no Google, estão ativas, subi campanha no Facebook, o custo tá extremamente bom, R$ 1,80 por lead, tá bom o custo,
também a quantidade de mensagens e o criativo também estão bons. Agora é mais parte do comercial, não tem o que eu fazer, né? Não O meu mesmo. braço não vai a essa parte. Também não vou ficar atendendo lead, né, de cliente, porque é difícil para qualquer agência, né? Não é o nosso trabalho. Samuel perguntou se o orgânico desse teu cliente é bom. Mais ou menos, mais ou menos. Não é tão bom. Mas é uma marca conhecida, né? Tem esse Sim, mas benefício. é que assim, o que acontece em marcas tão conhecidas assim? Como por ser franquia, tem várias, é muito difícil, entendeu? Até porque tem franquias que, vou falar, às vezes vou dar exemplo. A Decor, ela não, eu creio que ela não permite, por que eu fiz uma landing page? Porque a Decor em si, ela não permite as franquias venderem por um marketplace, porque ela tem a dela própria, entendeu? Então a gente fez a landing page, que também não é um canal ruim, né? Através do Google. Ainda está aquecendo. Só que outras franquias vendem no Mercado Livre, vendem tudo, e óbvio que elas vão faturar mais, entendeu? Não tem para onde fugir. E outras franquias têm parceria com muito pintor, e aí a dona, ela vira para mim e fala, ó, outras Decor fatura 200 mil e a gente fatura 50. Mas eu falo, ó, seu comercial tá alinhado? Não. Eles têm outros canais que eles fazem que não podem, e eles fazem, investem muito dinheiro nisso, e que se a Decor pegar pode dar, né, problema. E aí ela me cobra de uma coisa que não tem o que fazer, entendeu? Entendi. Mas faz parte. Faz parte. Ó, o Jorge fez uma pergunta se o mapa mental da última semana vai ficar disponível lá no Trello e o de hoje também. Vai sim, com certeza. Amanhã a gente atualiza isso lá certinho. Ó, pessoal, deixa eu só pegar aqui para finalizar, porque hoje eu vou precisar sair às 9 realmente, para a gente finalizar o mapa mental aqui. E depois, quem quiser já entrar, tirar alguma dúvida específica aí, já levanta a mão aí, que aí eu terminando o mapa mental, a gente já vai partir para as dúvidas para finalizar. Então, dentro da execução do serviço que a gente está falando, lembra qual foi o último ponto que a gente falou disso daqui? Terminamos. Terminamos? Sim. A gente tá falando a gente parou na parte da estruturação da equipe e aí houve uma pergunta sobre, E aí sobre a gente já entra para o próximo tópico. Já. isso, que a gente até já comentou, que é a questão de relatório e entrega de resultado. Então, tu quer falar um pouquinho do que você entrega desses relatórios? Bom, pessoal, basicamente, relatórios a gente vai de acordo com o objetivo do cliente nas campanhas dele. Então, muita agência, ela acaba colocando muitos Cs na vida, né? CPV, CPC, um monte de dados que o cliente às vezes nem entende. Então, a gente gosta de colocar os mais básicos, que são tipo um padrão assim, mas priorizar o que é de acordo com a necessidade daquele cliente. Então, por exemplo, o cliente de e-commerce, a gente bate muito no ROI, no CAC, Quais são as campanhas que realmente estão funcionando? os criativos, etc. Um cliente que está fazendo uma campanha de reconhecimento de marca, a gente vai mais no custo por seguidor, no como é que está o engajamento e etc. Então, a gente acaba mutando a métrica de acordo com o objetivo daquele cliente em si. Por isso que é bom, inclusive, o que eu estava falando com o Kennedy anteriormente, aquele relatório da DashGo, que agora é MLabs, ele é muito completo quanto a isso. Então, você consegue selecionar exatamente qual métrica que você quer mostrar de qual ferramenta, seja um Meta, um Google Analytics, LinkedIn, TikTok, eles estão realmente muito à frente, é bem completo. Modelo visual de relatório, eu acho que, bom, basicamente é o que são as opções ali que o DashGo acaba disponibilizando. Ele dá a opção de colocar alguns dados em gráfico pizza, outros em gráfico coluna, o que vai deixar também o relatório mais dinâmico e mais fácil de entender pelo cliente ali, digamos assim. E, bom, eu acho que sobre a apresentação dos relatórios, a gente já tinha falado uma parte, a outra parte seria realmente essa. O período, alguns clientes, no início, a gente gosta de apresentar um relatório semanal, por mais que a gente não vá fazer nenhuma mudança drástica em campanhas, justamente para ele entender os primeiros resultados do trabalho que a gente está fazendo. Porém, depois de um mês de trabalho, a gente já entra num fluxo quinzenal. Se faz tempo que a gente não tem um cliente que é só mensal. A gente prefere fazer realmente alinhamentos quinzenais. Em outros casos, a gente faz semanal, a depender muito da necessidade do cliente, que ele precisa estar atualizado quanto a métricas de time comercial e etc. Então, a gente acaba fazendo uma periodicidade a cada semana. Que é sobre relatórios,
seria E aí a basicamente gente isso. utiliza prioritariamente ali com os mais tranquilos Dashboard e os outros a gente cria na mão mesmo, de acordo com a necessidade do cliente. No dia a dia, eu coloquei aqui algumas reuniões, duas importantes. Então, script de reunião com os clientes. Quer falar um pouquinho dessa? Bom, vamos lá. Nesse script de reunião com o cliente, a gente sempre deixa a reunião o mais engajada possível, né? Então, revisa, antes de entrar na reunião, a gente montou lá o relatório, tá com os números na mão, a gente se familiariza com aqueles números para não sair uma reunião no improviso. Então, pelo menos 10, 15 minutos antes, se familiarizar com aqueles números para você ir dominando a reunião e evitar gargalos, mostrar insegurança, coisas nesse sentido. E você leva pontos já, analisando esses números, de possíveis melhorias, para você não só chegar lá na reunião e falar assim, ó, pessoal, esses aqui são os resultados, tá? Para você mostrar os resultados e já explorar campos de possíveis melhorias. Ó, pessoal, esses aqui são os resultados, mas eu acredito que se a gente mudar o criativo, que esse aqui está estático, para um em vídeo, o custo tende a baixar em 30%, 40%. Então, fazer sugestões, assim, né, a partir das análises dos números que você vai ter, que você já consegue apresentar, inclusive, num planejamento de execução após apresentar aqueles números. Então, você apresenta os números e já vai com um possível planejamento de execução e melhorias ali. Isso vai deixar a reunião produtiva, você vai deixar o cliente mais engajado, ele vai ver que você está mais dominando ali a reunião, então é ótimo. E sempre a gente deixa momentos mais esclarecedores. Então, se eles têm alguma dúvida, a gente vai lá e pergunta se ficou tudo claro, se está tudo ok, se ele quer mudar algo, se ele tem uma sugestão também. Então, a gente sempre deixa o cliente engajado nesse sentido. Acho que basicamente seria isso. E reuniões internas nossa. Eu respondo toda segunda. Boa. Reunião interna, a gente faz uma que a gente chama de weekly, né, semanal. Acontece toda segunda-feira de manhã. Então, eu organizo os pontos da reunião, trago uma análise de todos os clientes e a gente vai meio que fazendo uma coparticipação, onde, por exemplo, cliente A, aí o social media vai falar um pouco sobre o cliente A, em qual momento que está, o designer vai falar para mim em qual momento que está, o Henrique vai falar se a gente tem uma estratégia nova para implementar, eu vou falar como é que está o tráfego, beleza, colocamos tudo no chão, ok, pô, para esse cliente aqui está faltando X, Y, Z, então essa semana aqui, vamos produzir novas copies de criativos para poder gravar com eles, para poder editar, para na quinta-feira esses criativos estarem rodando, beleza? Beleza, entra num fluxo lá. E assim sucessivamente com todos os outros clientes. A gente passa na etapa de o que cada cliente faz até estar tudo devidamente alinhado. Então, se o contrato do cliente é somente tráfego, a gente vai olhar os pontos de tráfego ali, todo mundo em conjunto. Se o contrato dele é só social media, a gente vai olhar toda a parte do social media, se o cronograma já está aprovado, se está tudo ok, se tem coisa faltando e etc. Se é os dois, a gente fala dos dois, por exemplo. Então vai variando muito de acordo com cada cliente ali. E a ideia é sair com o planejamento dos próximos 7 dias e entender também quais são os feedbacks que a gente tem com o cliente, alguma necessidade específica, alguma urgência. Ali é hora de definir também a prioridade dos projetos extras que a gente tem. Então, dentro da nossa agência, a gente vende outros projetos, como site, identidade visual e outras coisas que precisam entrar nessa agenda junto com o dia a dia ali do cliente. Então, é o momento também da gente puxar isso daí. Quando a gente fala de comercial, eu principalmente tenho feito reunião. A gente vai fazer agora reunião comercial de segunda, uma revisão ali no final da quinta-feira e um fechamento ali no final da quarta-feira, geralmente, e um fechamento ali da semana no finalzinho da sexta, ali, geralmente o último horário, 4, 5 horas da sexta ali, para fazer o fechamento comercial e metas da semana seguinte, ver agenda de reuniões, ver espaços que tem livre para gerar oportunidade com novos clientes. Então, tenho feito bastante isso nesse dia a dia ali com as outras partes da equipe ali, principalmente a parte comercial. Uma reunião que a gente está vem adicionando nos últimos meses, é uma reunião que a gente está tratando a Next como um cliente. Então, a gente está realmente olhando para a agência como se fosse um cliente que a gente atende. Quais pontos que estão em déficit? Por exemplo, hoje a gente passou uma tarde aqui, todo mundo imerso, revisando a nossa proposta comercial, que por mais que ela tenha recentemente sido feita,
a gente sempre vai fazendo melhorias com ela. O nosso processo comercial, a gente estava percebendo que a qualificação dos leads caiu um pouco. Então, a gente estava revisitando campanhas anteriores. Eu fiz uma reunião com o Henrique na segunda-feira, 9 horas da noite, para a gente revisitar esses números. Então, é sempre importante tratar a agência de vocês como um cliente. Acho que isso muda totalmente, porque na correria do dia a dia, você acaba deixando o seu negócio de lado para cuidar dos outros. E se você não tiver tempo para olhar para dentro do seu, aí um cliente sai, acontece um cancelamento, acontece um imprevisto. Alguém fez uma pergunta que eu acho que é exatamente essa a resposta. Acho que foi o Matheus. Matheus, se você estiver aí, faz a pergunta de novo, mas o que eu faria, qual a dica que eu daria para quando eu tivesse começado? Aqui, ó, se você pudesse falar com o Henrique, se você pudesse falar com o Henrique do início, qual conselho você daria? Eu acho que esse é um ótimo conselho. Tratar a agência e a construção da marca de agência ou construção da marca pessoal como uma prioridade tão grande quanto manter o faturamento, quanto manter os clientes, quanto manter o seu maior cliente, que a gente sabe que você dá mais atenção para ele. Eu acho que você deve dar atenção para a tua empresa mais do que para esses clientes em si, porque é isso que vai garantir que você tenha os próximos clientes e as próximas coisas. Eu acho que isso é uma coisa que eu errei, demorei muito, mas muito, até hoje tem coisas que têm que ser feitas nesse sentido que não estão adequadas. Obviamente não dá para ficar tudo no ideal, mas isso é uma coisa que a gente, assim, que eu faria desde do começo. Só para complementar, antes de responder o Kennedy ali, quem tiver dúvida, o momento é agora. Processo de gestão financeira, nós falamos na live retrasada, somente sobre esse processo, tem toda a parte aqui, tem toda a projeção, é só ir lá no nosso Trello, já disse todas as questão de imposto, todas essas coisas, e esse dia a dia na prática também a gente já conversou ali, mas é aquela questão revisando. Então, você prospecta o cliente, fecha, cria o processo de onboarding, garante um bom atendimento, mantém uma agenda que transmite confiança e segurança e tenta vender outros serviços para ele ali no dia a dia para ir aumentando o LTV desse cliente. O que a gente perguntou aqui, então, finalizamos o mapa mental. Eu vou colocar esse mapa mental e a gravação dessa aula amanhã dentro do nosso Trello. O que a gente perguntou, quanto à gravação de vídeos e criativos da parte do próprio cliente? Quando eles demoram ou não entregam, o que fazer? Estou nesse dilema com um dos meus clientes, estou quase recorrendo ao VO3. A gente passa por essa situação com alguns clientes também que não têm a praticidade de gravar criativos. Um deles a gente fechou recentemente, tem pouco menos de um mês, é uma clínica que eles têm mais de 20 tipos de serviço, eles têm 3 unidades aqui em São Paulo, mais precisamente lá em Guarulhos, e até agora ele não me mandou nenhum take ou narrou um roteiro. Eu deixei claro para ele que a gente ia fazer a criação de criativos estáticos e alguns motions bem rápidos ali, e foi o que a gente fez, está rodando campanhas assim, e eu provo para ele na prática que ele precisa mandar os vídeos, porque o custo do lead dele está muito alto, e eu sei que vai baixar se eu subir uma campanha em vídeo que seja algo mais interativo, mais dinâmico e etc. Então, eu também estou nesse momento com ele. Em casos mais extremos, que o cliente realmente não vai mandar, e aí você vai ficar refém de querer oferecer um bom trabalho e, enfim, não tem o que você fazer, a gente está assumindo a responsabilidade por aqui e garante com que seja um bom trabalho também. Então, por exemplo, a gente atende uma escola aqui próximo, e eles não têm a praticidade de fazer gravações. O que a gente tem é um banco de imagens da escola deles, e a gente faz a narração dos roteiros por aqui, coloca os takes passando e coloca a narração que nós mesmos fizemos com a nossa voz. Então, é uma boa solução, pode funcionar. Essa parte do VO3, eu fiz uma call de vendas com um cliente na semana retrasada, em que eu perguntei para ele como que... Porque assim, ele veio para mim e falou, Luigi, eu quero contratar vocês só para fazer o tráfego, mas eu não vou fazer criativo. Aí eu fiquei assim, tipo, como assim? Você não vai fazer 0 criativos? Aí, cara, não vou fazer criativo, não quero aparecer, minha mulher não vai aparecer, não tem como aparecer. E aí ele começou a contar pra gente que a ideia dele era fazer algo 100% no VO3. Algumas agências estão fazendo isso, a gente estava pesquisando algumas concorrentes aqui, como a DOT, a gente percebeu que eles estão fazendo... É muito feio. Tipo assim, eu acho que não existe um nível em que você pode deixar isso 100% solto.
quando tem pessoas numa agência e é uma agência, eu acho que a gente ainda não está nesse estágio de deixar a IA anunciar por conta própria, digamos assim. Porque meio que passa aquela certa desconfiança. A pessoa sabe que é uma IA, entende? Então, o mais humanizado possível, melhor. E aí, se você conseguir fazer nesse formato, que para nós funciona, de usar takes do cliente e narrar por cima, com um áudio bom, por exemplo, a gente tem esse microfone aqui é muito bom, acaba ficando um áudio muito limpo, takes do próprio cliente, eu não sei qual serviço que você está passando por isso, mas funcionou muito bem para nós. Na parte dessa clínica que a gente fechou tem um mês, ainda estou sendo paciente com ele, digamos assim, porque a gente está em um mês de trabalho. Mas os criativos estáticos não estão não performando bem. performa, exato. E tem um cliente que faz exatamente a mesma coisa que está com metade do custo por lead. Em uma região muito Muito menor. pior. Muito Tem pior. o cara que está em São Paulo, o outro, tipo, Espírito Santo. Uma região muito pequena, muito pequena, muito menos pessoas. Então, realmente, a parte do vídeo ajuda muito. Mas acho que é isso deve ajudar. Certo? Mais alguém? Vou embora cedo descansar hoje. Rapaziada, eu tô cansado hoje. Hoje eu tô só o pó da rabiola. Mentira, ele não trabalhou. Não, eu só enganei. É que enganar bem, assim, dá trabalho. Tipo o Luigi. O Lucas que eu digo os caras aqui, ó. Bom, Certo? é isso. É isso? Dúvidas? Alguém? Não? Aí, Luigi, você falou bem, rapaz. Tá doido? Os caras não tem nem Fala, dúvida, não. Pedro. E aí, Fala galera? falando. Minuto. Pode falar. Eu mandei a pergunta ali no chat, mas eu acho que vocês não viram. Pode falar, pode falar. Tinha mensagem embaixo. Eu tinha pegou esse manual de Tava lá nas vocês. mensagens de cima. Eu tinha pego o manual de vocês, eu copiei as demandas, acho que é disponíveis que está escrito, né? E eu coloquei isso na apresentação para cliente. Só que ela não entende que essas demandas extras, elas são pagas. E todo mês ela está me pedindo, por exemplo, apresentação de slide, e eu já tentei tocar no assunto com ela, mas, tipo, ela não para de pedir, e meio que eu acabo fazendo para não perder o relacionamento, sabe? Como que eu ajo nesses casos? Continuo agora que já tô na chuva? Ah, eu faria só, tipo, mais uma vez para ajudar e diria que os próximos eu tenho que cobrar. Geralmente é o que a gente faz quando tá muito. Foi o que a gente fez quando o Henrique entendeu que a gente estava perdendo muito tempo com isso. Então a gente meio que deixou claro para cliente, né? Não do nada, tipo assim, pô, semana que vem não tem mais, tá? Valeu. Não, a gente pegou, esperou ali, né? Foi atendendo normalmente e meio que foi moldando ela. Ele falou, ó, infelizmente, com a crescente aqui, etc. e tal, a gente não consegue mais dispor desse serviço de forma gratuita, porque não está disposto no contrato. Consigo fazer esse aqui para te ajudar, consigo manter, fazer, sei lá, uma coisinha por mês para contribuir com você, mas a gente não consegue manter essa frequência. Acho que essa é uma forma mais leve de você falar isso. Tem coisas que a gente faz aqui é tirar coisas que não estão sendo tão úteis, tipo assim, por exemplo, diminuir quantidade de conteúdo ou diminuir coisas que não estão sendo tão úteis para anexar coisas que são mais úteis ali, às vezes se você não quer cobrar ali a mais por gerar um desconforto, sabe? Pode levar isso como solução também, Pedro. Tirar um pouco de design, tirar um pouco de quantidade de post e anexar em outros serviços ali. Mas acontece com a gente ainda também, viu? Por isso que a gente agora faz na primeira reunião isso. Isso é mais normal do que parece. Beleza, valeu. Tinha uma que acho que é a última dúvida, ó. Tem. Essa daqui é do Pedro. Como Tava devendo alguma coisa aqui. O Samuel falou que eu tava devendo. O que eu tô devendo, Samuel? Sobre a otimização de campanha, podemos falar um pouco? Quanto é? Stanley. Quem perguntou ali? Tá, o Samuel falou que quem tava devendo era o cliente, a gente, graças a Deus, não tá devendo nada. Não, mais pra cima ali tinha uma. Tem essa daqui, cara, o pouco Stanley. quanto. Stanley, qual nível, tipo, se você quiser detalhar um pouco mais, tipo, falar um pouco mais da sua situação para a gente poder ser um pouco mais claro, porque existem muitos níveis de otimização de campanha. Acho que se você quiser, a gente consegue te ajudar de uma forma ainda Mais personalizada. mais específica. Se você quiser compartilhar um pouco mais, claro. Lógico, pô. Deve. Inclusive a câmera também é super bem-vinda. Opa! Estão me ouvindo bem?
Sim. Perfeito. Eu não vou abrir a câmera agora porque, enfim. Então, cara, sobre otimização de campanha, mas o básico mesmo, porque assim, eu tenho aplicado algumas estratégias, tanto de expor o cliente a novos usuários do Instagram. A gente está utilizando prioritariamente o Instagram nas campanhas dele. Por sinal, ele acabou de abrir uma loja de sushi, né, um restaurante de sushi, somente para delivery. Então, o que a gente fez? Ia contextualizar um pouco melhor. A gente não estava com tráfego, estava com um perfil cru. Nesse perfil cru, fizemos o aquecimento ali de, sei lá, uma publicação, 2 publicações por semana, acho que 3 semanas, se não me engano. Daí, acho que 5 dias antes da abertura mesmo do delivery, a gente fez o aquecimento de contagem regressiva. Então, isso deu um boost legal. A gente pegou, sei lá, 3.000 visualizações, 1.000 em cada post. Então, pô, deu uma alegria, tá? Daí a partir disso, do lançamento, a gente fez posts diários e agora eu tô complementando com o tráfego. No tráfego, eu estou priorizando, como não tem um cardápio digital que a gente consegue traquear os UTMs e tal, saber quem está clicando, se está vendendo mesmo, eu estou enviando para o perfil, porque daí a pessoa já vê a bio, né, o Linktree. Lá no Linktree a gente está trabalhando o link externo para um cardápio lá deles, e a pessoa também consegue ver os conteúdos que já saíram. Enfim, basicamente essa estratégia. Agora, com relação à otimização de campanha, eu não sei exatamente como prosseguir depois daqui. Tá tendo tráfego para o perfil, mas eu não sei exatamente como manusear ele. Se eu faço um remarketing para quem já entrou no perfil, se, sei lá, eu fomento mensagens, sendo que eles aceitam prioritariamente pedidos através do menu deles. E não fazer uma call por mensagem, vender algum produto por mensagem, entendeu? Mas fala de novo, repete essa última coisa. Eles não priorizam a mensagem, eles priorizam No fazer. caso, eles não respondem mensagem, por exemplo, olha, quero fazer um pedido aqui para tal região. Geralmente eles falam, beleza, você pode você pode acessar o link abaixo, porque a gente já tem um menu, entendeu? Eles não manuseiam o cliente assim, tipo, beleza, legal, como é que você quer de sushi, por exemplo, entendeu? Não há essa conversa entre o lead e o perfil deles. Mas as pessoas que chegam no WhatsApp, elas costumam fazer o pedido mesmo sendo pelo cardápio digital? Tem funcionado? Como? As pessoas que chegam no WhatsApp ali, mesmo que pelo link da bio, e vão para o WhatsApp, elas têm feito pedido ali? Aí que tá, a gente não usa o WhatsApp. Como eles são de Orlando, tem essa dificuldade da galera lá, parece que não usa muito. Sim. Aí o foco é nas plataformas de pedido, tipo Uber Eats, iFood, entendeu? Lá é DoorDash, Grubhub e mais umas outras aí. Sim. Que também não oferecem a porcaria do traqueamento. Cara, você vai esbarrar nesse problema, porque a maioria das estratégias que são feitas para restaurantes aqui no Brasil são ou iFood ou campanha de mensagem com automação para o cardápio. Eu não sei te dizer precisamente, mas tem cardápios aqui, por exemplo, Anota Aí. Eu não sei se vai funcionar lá, mas ele tem um pouco mais de traqueamento para ser feito. Cara, a gente vai ter que pensar bem. Eu acho que você vai ter que até me mandar mais uma mensagem no suporte para eu ver o que você está fazendo no perfil e etc., porque é um caso bem, bem específico. Eu não sei se eu vou conseguir Tranquilo. dar uma resposta tão pronta assim, sabe? Porque a minha resposta pronta de quem Era trabalha com delivery era muito WhatsApp. campanha de mensagem, automação Uhum. inicial e cardápio. Mas como é uma situação muito específica, eu vou até pedir para amanhã você me mandar uma mensagem para a gente ver um pouco do conteúdo e pensar ideias juntos para isso. Porque a otimização seria sempre trabalhar o custo por lead mensagem no WhatsApp. Pelo menos é o que a gente faz aqui. Uhum. E aí essa é a Entendi. otimização, testar novos criativos, baixar o custo por mensagem, garantir que as pessoas estão acessando a mensagem, acessando o cardápio, fazendo o pedido.
O ponto, Stanley, o seu ponto, acho que é mais o objetivo da campanha em si. A gente precisaria encontrar uma outra Uma forma, outra vertente de campanha, uma outra estratégia para porque pegar essas peculiaridades, né? você está dependendo um pouco da sorte, sabe? Mandando o lead para o perfil e esperando com que ele veja o link da bio e faça um pedido. A gente não tem uma direção muito clara de que o lead precisa fazer um caminho mais curto, sabe? E quando você manda ele para um perfil de Instagram esperando que ele faça uma conversão, o objetivo em si não seria esse, Não entendeu? proporciona isso, né? Por isso que acho que eu concordo com o Henrique, a gente vai ter que pensar um pouco em alguma outra forma de direcionar melhor esse lead, porque nesse formato acho que não vai cair muito bem. Se essa métrica de reconhecimento de marca ali, crescimento de audiência é o objetivo deles, por exemplo, você cumpre com isso. Mas se é mais pedidos, por exemplo, a gente vai ter que pensar em algo mais robusto, como, por exemplo, impulsionar ou postar algum cupom específico no Instagram, que a pessoa ganhe algum desconto tirando print ou alguma coisa. Porque, por exemplo, minha mãe mora nos Estados Unidos também, e lá nas lojas tem muito cupom físico, né? Físico e print, e-mail e coisa do tipo. E eles usam muito isso lá, por exemplo. Então, ter algo físico ou coisas específicas que façam a pessoa mostrar que está vindo por essa vertente aí, por esse canal de vendas. Mas manda uma Sim, mensagem realmente. amanhã para a gente trabalhar mais bem, bem trabalhado isso, para não te entregar algo genérico aqui. Não, tranquilo. Fechado? Fechou? Beleza, Tem uma valeu. última dúvida do Samuel aqui. O Samuel perguntou: qual ROAS vocês consideram aceitável pelo cliente? Cara, na minha visão, isso é mas muito relativo, porque tem gente que vai investir 20, 30, 40 mil e vai ter um ROAS de 2 e isso vai pagar e cobrir todos os custos, como tem gente que vai investir 1.000 e ter um ROAS de 10 e esses 10 não vão pagar as contas, entende? Então, a projeção de vendas com custos, com o CAC ideal ali que o cliente tem que ter, com todos os investimentos muito bem estabelecidos ali, eu acho que diz muito mais do que só o ROAS, assim. Sacou, Samuel? Samuel, eu tô fazendo até um curso, cara, ultimamente, de umas técnicas mais específicas de números de marketing, e eu vou trazer umas coisas mais robustas para vocês desse curso que eu tô fazendo. O Pedro perguntou aqui. Quem quiser mandar a última dúvida é agora. O que fazer quando o cliente não quer nota fiscal, ainda pede desconto? Cara, a gente teve essa discussão há umas 2 semanas atrás. Acho que o Gabriel, que está aqui com a gente, deu até uma. Como é que fala? A visão dele? Uma visão dele sobre isso, né? De que, cara, infelizmente, isso acontece muito mais do que deveria. Cara, é uma situação muito complexa mesmo, porque é horrível isso, tipo assim, é horrível, não tem muito o que você fazer nesse sentido. Tem outras empresas que não vão aceitar esse tipo de cliente para não ter alguma coisa complexa no sentido de Receita Federal e aquelas coisas que a gente estava conversando. Você está com um caso até pior do cliente querer desconto. Eu acho que tem que falar não, cara. Eu acho que aí você vai ter que bater o pé mesmo e falar não. E falar que as regras da tua empresa são um pouco diferentes ali. Eu acho que é isso. Pode falar, Gabriel. Gabriel é o nosso contador aqui, né? Mano, esse negócio aí, porque, tipo assim, é até mais fácil de você recusar nesse sentido, porque o cara tá, tipo assim, o que ele tá falando pra você, o que você teoricamente vai pagar de imposto, me dá de desconto. Basicamente é isso que ele tá meio que tentando negociar com você. E aí o que você tem que falar, basicamente, assim, cara, se você não quiser, obviamente, né, mano, se você não quiser atender sem nota. Você fala, cara, pô, já tô aqui com o meu contador e tudo mais, ele me orientou a não atender sem emitir nota, então a gente não trabalha assim, né, a gente prefere trabalhar com nota, se não tiver problema para você, esse é o melhor valor que eu consigo fazer e tudo mais, blá, 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 e emitindo nota que, cara, é melhor fazer tudo certinho e boa, sabe? Porque já me aconteceu a mesma coisa também, o cara fala, se você não emitir nota, quanto você me dá desconto? Fala, cara, não tem desconto na verdade, já tô te fazendo o melhor valor e tudo mais, e a gente aqui tem que emitir nota e tal, pago tudo certinho, então não consigo fazer nada por fora, cara, já tô no limite da receita, sei lá, tipo, mete, mano, qualquer coisa assim, mas é isso, sabe? É só se você
não quiser, só se você quiser atender, aí você faz aquele esquema lá que eu falei, melhor procurar um contador e ver se você consegue emitir nota sem como chama? Sem endereçar. Destinatário, né? E destinatário, isso. Fechou, valeu. Você tinha falado da outra vez, só que não tinha acontecido comigo e acabou de acontecer. Aí por isso que eu falei, já tô aqui, já vou perguntar. Valeu, Isso é obrigado. uma coisa complexa mesmo. Probleminha chato de resolver. Bom, pessoal, bom descanso para vocês. Até a próxima quarta. Nós temos um encontro segunda-feira. Leiam um livro, corram. Dá para ler umas 50 páginas por dia e terminar a tempo. Então leiam, escutem audiobook, sei lá, se virem. Mas a gente vai ter nossa call semana que vem para falar do livro. E quem não leu o livro também pode vir para a call, porque vai ter muitos insights de parte comercial ali. Para quem chegou depois, a gente está lendo esse mês aqui, a gente tem um clube do livro aqui interno, e a gente está lendo um livro chamado Spin Selling, ele está na minha bolsa. Spin Selling, que é basicamente sobre criação de script de vendas, as perguntas certas para você vender da forma correta. Certo? Então pode vir tranquilo também, se você não leu, que a gente vai dar todo embasamento ali para falar das questões do livro, fechado? Mas se você tem tempo de ler aí, tá dormindo, leia. Aproveita uma hora que você não ficou aqui com a gente até 10 horas da noite, que é quando a gente sai, e lê um pouquinho. É isso. O Lula falou, só deixando minha gratidão aqui, rapaziada, por esse acompanhamento por 12 meses. Que maravilhoso. Bom que vocês estão gostando. Pessoal, bom descanso para vocês. Até mais e tchau, tchau. E por favor, quem aí tá com a câmera fechada, saia da ligação, senão nossa gravação fica com uns 7 dias aqui até terminar. Fechado? Tchau, tchau, pessoal. Falou. Deixa eu acabar.